Antes de mais nada, um resumo completo. A história emocionante está prestes a começar. O apresentador lembra a todos os padrinhos. Dê um like e siga, e você ganhará 5 milhões ao sair. No nosso 5º aniversário de casamento. Minha esposa me deu um grande presente, um acordo de divórcio assinado por ela. Ela disse: minha mãe está gravemente doente e não tem muito tempo. Seu único desejo antes de morrer é que eu me divorcie de você. Prometo que é apenas um divórcio de mentira. Assim que minha mãe falecer, nós vamos nos casar novamente. Olhando para a esposa abatida à sua frente, o protagonista cedeu. Mas, para sua surpresa, logo após o divórcio, a esposa postou em sua rede social fotos de casamento com seu primeiro amor. Até mesmo a sogra, que supostamente tinha poucos dias de vida, apareceu em boa saúde na foto. Zemboda. Quando você se divorciou da sua esposa? Quando Shenze veio nos visitar, ele mal se sentou e perguntou de repente. Ela hesitou e continuou. Como você pôde me esconder uma notícia tão grande, meu irmão? Fiquei surpreso. Eu realmente me divorciei da minha esposa, Liu Huyan, mas foi um divórcio de mentira. Há 2 meses, no nosso 4º aniversário de casamento, Liu Huyan de repente me apresentou um acordo de divórcio. Ela disse: minha mãe está gravemente doente e não vai durar muito. Seu único desejo antes de morrer é que nós dois nos divorciemos. Essa notícia me atingiu como um raio. Eu sabia que minha sogra nunca gostou de mim, me achava que não era local e que minhas condições eram ruins. Mas já estávamos casados há tantos anos, por que ela ainda desejava nosso divórcio? Vendo que eu não falava, Liu Huyan segurou minha mão e disse: Zemboda, prometo que é apenas um divórcio de mentira. Assim que minha mãe falecer, nós vamos nos casar novamente. Dizendo isso, Liu Huyan chorou diante de mim. Eu sempre atendi aos pedidos de Liu Huyan. Eu a amava profundamente. Vê-la chorar me partiu o coração. No final, cedi de bom grado. Mas isso é apenas um divórcio de mentira, não um divórcio de verdade. Eu não pretendia divulgar isso. De onde o Shenze ouviu essa notícia? Olhei para Shenze e perguntei. De onde você ouviu isso? Shenze arregalou os olhos e gritou. Cheio de descrença, a Liu Huyan já publicou fotos do casamento com outra pessoa no. E você ainda me pergunta de onde eu ouvi? Zemboda, somos amigos há tantos anos. Você deveria ter me contado sobre uma coisa tão importante. Por que você agiu como se nada tivesse acontecido? Shenze continuou resmungando em meu ouvido, mas nesse momento minha mente explodiu. Eu fiquei atordoado. Em minha mente eu continuava a pensar, meu coração parecia ser atingido por um grande martelo, repetidamente. Ecoando em minha cabeça, meu coração se encheu de ansiedade e pânico. Engoli em seco. Fingindo calma, eu disse, você está brincando, certo? Eu realmente não podia acreditar. Afinal, a minha relação com Liu Huyan sempre foi ótima. A expressão triste dela quando propôs o divórcio falso. A cada expressão no final da peça, ainda pairam na minha mente agora. Caminhamos juntos por 4 anos. Sempre achei que nosso relacionamento era inquebrável. Como ela poderia de repente se casar com outra pessoa? No entanto, a resposta de Shenze destruiu completamente a minha fantasia. Shenze disse com uma expressão séria. Não estou brincando. O que eu disse é verdade. Se não acredita em mim, ligue para ele para se assustar. Shenze disse, e ainda estava respondendo a mensagens no antigo grupo de colegas. Ele disse, vejam, todos viram. Com o canto do olho, vi que o grupo de colegas estava realmente perguntando sobre isso. Um colega perguntou. Liu Huyan casou? Não vi errado? Outro colega respondeu. Eles não estavam casados com Jiboda há muito tempo? Por que casaram de novo? Alguém disse. Não deve ser uma piada. A formatura e a longa distância não os separaram. Como estão se divorciando agora? Outro colega concordou. Sim, ainda me lembro da formatura. Bebemos juntos, ele bebeu tudo. Finalmente ele tomou uma decisão. Ele foi para a cidade de Liu Huyan com ela, e disse que se tivessem filhos, nos reuniríamos novamente. Como isso aconteceu? Não consegui ler o resto. Desajeitadamente peguei meu celular, meus dedos tremendo. Disquei o número de Liu Huyan. O telefone estava ocupado. A fria e mecânica sugestão na linha repetia-se incessantemente. Eu não desisti. Abri novamente a caixa de chat com Liu Huyan e descobri que a última mensagem foi há mais de um mês. Compartilhei o jantar que cozinhei para ela. O que me chamou a atenção foi a mensagem compartilhando o jantar há mais de um mês. Eu mandei. Hoje fiz a sua dompo porco favorita. Quando você voltar, eu a prepararei para você novamente. Esta mensagem parou lá solitária.
Sem resposta. Deslizei os dedos rolando para cima. Quanto mais eu rolava, mais meu coração afundava. Não sei quando, apenas minhas mensagens restaram na caixa de chat. Essas mensagens compartilhando a vida cotidiana e sussurrando amor parecem tão sarcásticas agora. Como tapas sonoros batendo no meu rosto. Tremendo. Enviei uma mensagem. Ruian, todos dizem que você se casou. O que está acontecendo? A mensagem enviada era como afogar-se no mar. Só então lembrei. Naquele período, ela não respondia às minhas mensagens. Mais tarde, liguei para perguntar. Liu Ruian disse impacientemente que estava cuidando de sua mãe. Não era conveniente atender o telefone a qualquer momento, e ela tinha medo que a mãe ouvisse e tivesse pensamentos. Eu acreditei nela. Nestas últimas 1 ou 2 meses, mesmo com saudades, eu não importunei. Nunca pensei que seria bloqueado por ele. Sem desistir, abri o círculo de amigos. Mas descobri que já estava bloqueado. Uma sensação de ter sido traído pelo mundo inteiro invadiu meu coração. Eu me senti como um tolo que não sabia de nada. Tornei-me piada aos olhos de todos. Eu disse, Shenzé, você pode me mandar aquela foto? Cada palavra que eu dizia parecia espremida entre os dentes, acompanhada pela dor no meu peito. Cada respiração doía como se estivesse sendo rasgada. Shenzé viu meu rosto pálido e a tela do meu celular mostrando que eu estava bloqueado. Finalmente ele percebeu que algo estava errado. Sem dizer uma palavra, ele me enviou a foto. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Com muito esforço, consegui abrir a foto. O homem na foto era o primeiro amor de Liu Ruian, Bi Yuntao. Meus dedos se fecharam com força. Lembrei que Bi Yuntao, no meu casamento com Liu Ruian. Bi Yuntao estava de terno, em frente a Liu Ruian. Sua aparência parecia mais a de um noivo do que a minha, o noivo. Na época, eu perguntei a Liu Ruian se ela ainda tinha sentimentos por Bi Yuntao, porque ela o convidou para o casamento. Mas Liu Ruian negou categoricamente, dizendo: Food, já que escolhi me casar com você, como poderia ter outra pessoa em meu coração? Eu sou sua esposa. Você não tem essa confiança em mim? Eu acreditei nela. Mas agora na foto, Liu Ruian e Bi Yuntao estão abraçados intimamente, com sorrisos felizes em seus rostos. O fundo vermelho e festivo neste momento é como uma faca afiada, perfurando diretamente meu coração. Meu coração parecia ser apertado por uma corda. Minha mente estava confusa e meu coração doía terrivelmente. Eu gritei. Liu Ruian, você me responde. Liu Ruian. Fale comigo. Você não vai me enganar, certo? O que eles disseram é mentira, certo? Você não se casou com outra pessoa. Certo, mas a mensagem enviada pareceu cair em um abismo sem fim. Sem receber uma única resposta, chorei. Caí no sofá, abatido e sem rumo. Minha mente estava um caos. Eu estava à beira do colapso. Era para ser um divórcio de mentira. Por que Liu Ruian se casou com outra pessoa? Será que foi para enganar a mãe dela também? Esse pensamento surgiu de repente na minha cabeça. De repente, uma centelha de esperança reacendeu em meu coração. Talvez este também fosse um casamento de mentira. Saltei do sofá, nem sequer me incomodando em responder a um amigo. Peguei as chaves do carro e saí correndo. Era 1 hora de carro até o hospital, mas eu dirigi em meia hora. Assim que o carro parou, eu tropecei para dentro do hospital como um raio, correndo direto para a ala de internação. Eu disse, olá, estou procurando por uma pessoa. Chamei Liu Fang. Quando mencionei o nome da minha sogra, perguntei. Por favor, em que quarto ela está? A enfermeira fez uma busca rápida no computador e olhou para mim. Frio, não há paciente chamada Liu Fang aqui. Como isso é possível? Ouvi minha própria voz, eu disse, ela é minha sogra. Minha esposa me disse que ela estava com uma doença terminal e estava internada há muito tempo. Eu pausei. Com uma ponta de esperança, perguntei, será que ela já teve alta? Por favor, verifique a lista de alta novamente. A enfermeira franziu a testa. Desde que se internou conosco. Todos podem ser encontrados. A pessoa que você mencionou realmente não se internou em nosso hospital. Por que você não liga para perguntar? Você tem certeza que não se enganou? Impossível. Eu balancei a cabeça, desolado. Eu dei um passo para trás instintivamente. Eu não me enganei. Liu Ruian mencionou isso inúmeras vezes. A mãe dela mora neste hospital. Ela até me enviou fotos do ambiente do hospital. Na época, eu sugeri ir visitá-la. Mas Liu Ruian recusou, dizendo que a saúde da mãe dela era muito frágil e não suportaria o choque. Ela implorou para que eu ficasse ao lado dela.
Ela disse, se nos casarmos, por favor, me acompanhe para passar os últimos momentos com minha mãe. Nesses poucos dias, Liu Huiyan ficou muito abatida. Ela estava tão magra que meu coração doía. Como eu ousaria mencionar ir ao hospital? Poderia ser que tudo isso foi um golpe cuidadosamente planejado por ela? A mãe dela nunca esteve doente nem internada. Minha mente ficou em branco de repente. Eu não conseguia entender se Liu Huiyan realmente tinha outras intenções e não queria mais ficar comigo. Ela poderia ter dito isso diretamente. Eu não sou alguém que se apega. Por que ela teve que armar uma farsa tão elaborada? Depois de um momento de atordoamento, virei-me e saí sem rumo. Eu tinha que encontrar Liu Huiyan e pedir uma explicação. Saí do hospital e entrei no carro. Quando dei a partida no motor, minha mão parou de repente. Só então percebi que eu não fazia ideia de onde era a casa da família Liu. Minha sogra sempre me desprezou. Do namoro ao casamento, eu nunca pisei na casa dela. Por outro lado, Liu Huiyan não guardava nada de mim. Família, empresa, salário, residência, Liu Huiyan sabia de tudo. Naquela época, Liu Huiyan ainda me consolava dizendo, o casamento é coisa de nós dois. Contanto que nós dois nos amemos de verdade, está tudo bem. Mas agora seu suposto amor verdadeiro desapareceu, e eu nem consigo encontrá-la. Com um baque dei um soco forte no volante. A buzina soou estridente. Bip, bip. Abaixei a cabeça abruptamente. Meus olhos embaçaram gradualmente. Depois de um tempo, eu cerrei os dentes. Reuni todo o meu ânimo, dei a partida no carro e dirigi em direção ao local de trabalho de Liu Huiyan. Antes, quando a Liu Huiyan saía do trabalho, eu costumava buscá-la de carro, mesmo que fosse algo de trabalho como treinar um cachorro. Eu ia, chovesse ou fizesse sol. Toda vez que eu ia, podia ouvir os colegas dela dizendo com inveja: Huiyan, seu marido é tão bom. Liu Huiyan sempre tinha uma expressão feliz. Neste momento, ao pensar nesses doces momentos do passado, meu coração doeu novamente. Coincidentemente, era horário de saída do trabalho, e as pessoas saíam do prédio uma após a outra. Eu olhava fixamente para a saída, mas não via sinal da Liu Huiyan. Finalmente, não aguentando mais, abri a porta do carro. Entrei apressadamente para a entrada do prédio e vi um colega familiar. Gritei. A Shen. Ito Shen me viu e parou. TCH, você está aqui. Por que veio? Onde está a Huiyan? Perguntei imediatamente. Ito Shen hesitou e respondeu. Huiyan? Ela não pediu licença? Quando foi isso? Minha voz já estava rouca, meu coração cheio de desespero. Não apenas o telefone, o hospital, agora nem a empresa consigo encontrá-la. Ele disse com uma expressão confusa, já faz mais de meio mês. Ela disse que precisava se preparar para o casamento. Ele fez uma pausa e Ito Shen acrescentou, nós estávamos curiosos também. Vocês dois têm um relacionamento tão bom, estão juntos há tanto tempo, pensei que já estivessem casados há muito tempo. Meus lábios tremeram levemente, e eu consegui dizer algumas palavras, sim, já estamos casados, relembrando os preparativos do casamento na época. Desde comprar a casa, mobiliar, até escolher o vestido de noiva. Decorar o local da cerimônia, fui eu quem correu para lá e para cá. Naquela época, Liu Huiyan sempre dizia que estava muito ocupada com o trabalho. Não consigo pedir licença. Nem mesmo no dia do casamento, nenhum dos colegas dela compareceu. Agora, pensando nisso, como poderia ser que ela estivesse muito ocupada com o trabalho? Claramente, eu não tinha peso nenhum no coração dela. Não valia a pena ela tirar um dia de folga para mim. TCH, o que você disse? Ito Shen não ouviu claramente. Eu não respondi. Senti que cada respiração era fria e cortante. Não admira que raramente ouvia Liu Huiyan usar sua aliança de casamento. Ela alegava que era inconveniente para o trabalho. Acontece que os colegas dela nem sabiam que ela era casada. Eu me virei, confuso. Entrei no carro e não sabia como dirigir para longe. Neste momento, minha mente tinha apenas um pensamento, encontrar Liu Huiyan. Algumas coisas são assim. Quanto mais você não consegue a resposta, mais você quer descobrir a verdade. Eu liguei para a empresa e pedi licença. E então dirigi para todos os lugares onde Liu Huiyan poderia estar. Primeiro, o café que frequentávamos. A Liu Huiyan tem uma queda por esta cafeteria. Embora eu não goste muito de café, ela gosta. Ela disse que os trabalhadores de escritório precisam de uma xícara por dia e que no futuro eu terei que comprar uma para ela todos os dias. Chegamos ao seu restaurante giratório favorito. Sempre que viemos, ela insistia em sentar-se perto da janela, olhando para longe para a casa mais cara.
Ela sonhava e dizia: Giboda, quando tivermos dinheiro, compraremos uma casa lá. Podemos ver essa linda vista todos os dias, e a praia onde soltamos fogos de artifício juntos. Eu sinto. A noite caiu e alguns fogos de artifício estavam sendo soltos. O homem que soltava os fogos olhava para a garota ao seu lado com afeição. A luz dos fogos de artifício refletiu no rosto da garota, e naquele momento eu parecia ter visto Liu Huiyan. Sua expressão quando viu os fogos de artifício no céu ainda está clara em minha mente. Elas se viraram e me abraçaram com força. Eles disseram animadamente: Giboda, todos eles se importam tanto comigo. Estar com você fez minha vida valer a pena. Enquanto eu observava, meus olhos marejaram. Embora esta cidade não seja grande, cada canto parece guardar nossas memórias. Nos próximos 3 dias, procurei Liu Huiyan freneticamente por toda parte. Corri para todos os lugares que conseguia pensar que ela poderia ter ido, mas nem mesmo vi um vislumbre dela. Depois de noite sem dormir, meu corpo finalmente não aguentou. Finalmente! Em frente ao cinema que frequentávamos, caí no chão. Um bom samaritano ligou para o 120. Fui levado ao hospital. Acordei no cheiro acre de desinfetante e disse: Você está sob muita pressão mental e excesso de fadiga, resultando em choque temporário. Depois de dizer isso, ele se virou e gritou para fora da porta. Família do leito número 8, o paciente acordou. Meu coração deu um salto. Poderia ser. Enquanto a porta se abria lentamente, olhei para a entrada com expectativa. Giboda, você finalmente acordou. A pessoa que se apressou não era a figura que eu esperava em meu coração. A luz em meus olhos se apagou. Shenzé. A pessoa que veio era meu amigo Shenzé. Ele disse: Seu moleque. Você quase me matou de susto. Shenzé sentou-se. Ele se sentou. Ele reclamou impaciente e disse: Você sabe o quanto eu fiquei assustado quando recebi seu telefonema? É só um término de relacionamento. Você precisa se torturar a esse ponto? Eu a interrompi e perguntei de repente: Onde está meu celular? Shenzé hesitou e respondeu: O quê? Celular? Ela olhou ao redor e viu o celular na mesa de cabeceira, pegou-o e me entregou dizendo: Para que você quer o celular? Eu não disse nada, apenas abri o aplicativo de mensagens. Meu olhar caiu na caixa de bate-papo de Liu Huiyan. A última mensagem ainda era a minha pergunta anterior: Você realmente vai se casar com outra pessoa? Liu Huiyan ainda não havia respondido. As palavras ficaram suspensas ali sozinhas como um escárnio para mim. Ao fechar o bate-papo, toquei acidentalmente na interface de chamada e fiz uma chamada. O mesmo número de telefone mais de 50 vezes. A última vez que tocou foi quando eu desmaiei. Liu Huiyan é o contato fixado, então a enfermeira deve ter ligado para ela primeiro. Mas ela não atendeu nenhuma chamada. Se o amigo de faculdade, Shenzé, não estivesse nesta cidade, talvez eu morresse sozinho no hospital sem que ninguém soubesse. Vendo meu estado abatido, Shenzé não aguentou mais. Ele suspirou e disse: Irmão, você ainda se importa? Olhe para você, parecendo nem humano nem fantasma. Vou te dizer a verdade. O casamento dela já está marcado. Ela vai se casar em breve. Meu coração afundou. Meu corpo se inclinou para frente incontrolavelmente e então tossi violentamente, recuperando o fôlego com dificuldade após um longo tempo. Quando? Daqui a 3 dias. Shenzé disse com uma expressão de decepção. Ela já te esqueceu completamente e está aproveitando sua nova vida. E você ainda está agindo como se fosse morrer. Não consigo esquecer. Meus lábios se moveram, mas eu não conseguia falar. Depois de muito tempo, consegui dizer com a voz rouca: Onde ela vai se casar? Daqui a 3 dias eu aparecerei pontualmente na porta do Hotel Tirrenian. É um hotel 5 estrelas com um estilo arquitetônico europeu que Liu Huiyan adora. Carros de luxo se aglomeravam na porta do hotel. Segundo Shenzé, a família do noivo reservou 200 mesas de uma vez. Uma despesa considerável. Você realmente planeja entrar? Ela perguntou. Ao lado dela, Shenzé estava preocupado. Afinal, eu tinha acabado de receber alta hoje de manhã. Shenzé não conseguia me deixar em paz. Ela disse: Acho que é melhor não. Eu respondi: Não. Eu olhei fixamente para o outdoor na porta do hotel. Na foto, Liu Huiyan estava de braços dados com Bi Yuntao. Ela sorria docemente, usando um vestido de noiva branco, parecendo um anjo descido dos céus. Eu disse palavra por palavra: há algumas coisas que preciso perguntar a ela. Assim que terminei de falar, ouvi alguém gritar alto: a noiva chegou. Meu corpo ficou rígido e então me virei lentamente.
Vi dezenas de BMWs chegando em procissão. No meio, havia um BMW vermelho. O carro parou na porta do hotel, e todos se aproximaram. A porta do carro se abriu e Bi Yun-tal desceu primeiro. Em seguida, ele se inclinou e estendeu a mão. Um par de mãos delicadas pousou na palma de Bi Yun-tal. Com um leve puxão, Liu Huyan saiu elegantemente do carro. Hoje ela estava maquiada com perfeição. Seus traços, que já eram notáveis, tornaram-se ainda mais deslumbrantes. Seus olhos brilhavam como estrelas. Quando ela se virou para olhar para Bi Yun-tal, seu sorriso era radiante, como um gatinho mimado pedindo afeto. Ela costumava ser assim comigo. Assim que ela se mimava, eu a perdoava tudo. Fui empurrado para trás pela multidão, olhando para ela através das pessoas. Desde o nosso divórcio falso. 3 meses depois, foi a primeira vez que vi Liu Huyan tão de perto, mas foi no casamento dela com outro homem. Liu Huyan nem sequer me viu. Ela estava de braço dado com Bi Yun-tal, cumprimentando as pessoas ao redor com um rosto cheio de doçura. Aquele sorriso era mais ofuscante que o sol, mas cada sorriso fincava-se com força no meu coração. Em seguida, descendo do carro de trás, estava a minha sogra, que alegava estar gravemente doente e à beira da morte. Neste momento, ela está cheia de energia e com um rosto radiante. Parecia outra pessoa comparada com a sua expressão de desprezo inicial para comigo. Liu Huyan. Liu Huyan, os meus dedos apertam com força, tremendo de excitação e raiva. A minha voz grita aguda e trêmula, perfurando os parabéns cordiais ao redor. O corpo de Liu Huyan estremeceu violentamente e ela virou-se lentamente. No momento em que me viu, o sorriso no seu rosto desapareceu instantaneamente, substituído por pânico e terror. A mão que segurava o braço de Bi Yun-tal apertou-se involuntariamente, e a outra mão agarrou firmemente o ramo de flores. Havia muitos convidados que me conheciam, e eles perceberam que algo estava errado. Os olhares curiosos viraram-se para mim, e a mãe de Liu Huyan, vendo a situação, apressou-se por trás para me alcançar. Enquanto afastava a multidão, ela gritou: "Venham, todos, abram caminho. Não atrasem o noivo e a noiva. Vamos perder a hora." Dito isso, ela empurrou-me duramente, tentando afastar-me. Eu desviei-me, evitando a sua mão, e os meus olhos fixaram-se em Liu Huyan, com os olhos vermelhos. Gritei para ela, soluçando: "Liu Huyan, você não disse que era apenas um divórcio de fachada?" Um lampejo de nervosismo passou pelos olhos de Liu Huyan, e Bi Yun-tal ao seu lado virou-se para olhá-la. A mãe de Liu Huyan gritou ferozmente: "Que divórcio de fachada ou de verdade? Se acabou, acabou. Sei que você se lembra, Shenbode, hoje é o casamento da minha filha. Não venha incomodar." Ela tentou empurrar-me novamente, mas felizmente Zhenzu reagiu rapidamente. Ele adiantou-se imediatamente e bloqueou-a. Eu continuei a olhar para Liu Huyan, aproximando-me dela passo a passo. Eu disse, com os dentes cerrados: "Você não disse que sua mãe estava a morrer e que o divórcio de fachada era para tranquilizá-la? Você pode me dizer o que está acontecendo?" Sem dizer uma palavra. Minha raiva aumentou. Liu Huyan, vestida de noiva branca à minha frente, ainda era tão bonita e comovente como quando a vi pela primeira vez. Mas neste momento, senti-a estranha. O tempo passa tão rápido. Parece que as promessas de amor eterno ainda estão à minha frente, mas num piscar de olhos, ela já não é aquela pessoa que me amava até a morte e não se arrependia. Zhenzu protegeu-me ao longo do caminho, afastando as pessoas curiosas e que gostavam de ver alvoroço, finalmente permitindo-me ficar em frente a Liu Huyan. As pontas dos dedos de Liu Huyan estavam tão brancas de aperto que ela disse: "Ei, Shenbode, podemos falar sobre isso depois que o casamento terminar hoje?" Ele olhou para a multidão ao redor. As vozes se misturavam, os olhares desviavam. Ele disse: "As coisas não são o que você pensa. Espere até o casamento terminar, e eu explicarei para você." Sua voz estava embargada de choro, e seu rosto estava cheio de mágoa. Normalmente eu teria cedido. Mas hoje só havia amargura e raiva em meu coração. Eu dei uma risada fria e disse: "Liu Huyan, você está com medo de que eu estrague seu casamento e está inventando outra desculpa para me enganar?" O rosto de Liu Huyan ficou vermelho imediatamente. A atmosfera ficou tensa por um momento. Ninguém ao redor ousava se aproximar, apenas cochichavam baixo. Nesse momento, uma mão pousou de repente no ombro de Liu Huyan. Bi Yun-tal apoiou o queixo, com uma postura de vencedor supremo, e olhou para mim com desdém e disse: "Giboda, antes de você questionar Liu Huyan, por que você não se reflete primeiro? Ela se casou com você por 4 anos. E você nem sequer teve um filho.
Mas o filho que ela teve comigo já tem quase 5 anos. O quê? Eu senti minha cabeça zunindo. As palavras de Byung-tal eram como inúmeros fragmentos afiados que perfuraram todo o meu corpo instantaneamente. Eu senti como se tivesse sido atingido por um raio. Eu congelei no lugar, meu cérebro em branco. Shen-Zé rugiu. Vocês dois já estavam juntos há 4 anos. Shen-Zé gritou primeiro. Com seu temperamento explosivo, como ela poderia aguentar? Ela se lançou furiosamente contra Byung-tal, agarrou sua roupa e xingou, seus desgraçados. Vocês esconderam isso de Jiboda por 4 anos. Shen-Zé respirava pesadamente, virou-se com os olhos fascando de raiva, e encarou Liu Huyan. Ela o repreendeu. E você? Já que você teve um filho com outro homem, por que você fingiu por todos esses anos? Você tratou bem Jiboda e se casou com ele. Qual era o seu plano? Liu Huyan foi atacada pelas palavras de Shen-Zé, e deu um passo para trás instintivamente. Solte-me. Byung-tal tentou forçar Shen-Zé a soltá-lo. E respondeu. Quem você pensa que é para me tocar? Vou dizer a vocês, Huyan e eu sempre nos amamos. Estávamos separados antes apenas por um mal-entendido. Agora que estamos juntos novamente, ela não é mais necessária. Shen-Zé xingou. Seu desgraçado. Ela levantou a mão e deu um soco forte. Byung-tal foi jogado para trás um passo, com um fio de sangue aparecendo no canto de sua boca. E um tal. Liu Huyan gritou assustada. Seu rosto mostrava um pânico visível. No momento seguinte, a mãe de Liu chamou os seguranças e arrastou à força Shen-Zé, que ainda queria continuar batendo. Vendo a preocupação no rosto de Liu Huyan, um escárnio surgiu em meus lábios. Eu e Liu Huyan estávamos juntos desde a faculdade, depois da formatura, para poder ficar ao lado dela. Deixei tudo para trás na minha cidade natal e vim para a cidade onde ela estava. Naquela época, eu já sabia que ela tinha um ex-namorado. Mas Liu Huyan jurou que não sentia mais nada pelo ex-namorado, que quem ela amava era eu. No início, quando começamos a namorar, ela era realmente ótima. Ela mantinha a casa impecável e era gentil e atenciosa comigo. Por isso, eu nunca duvidei dos sentimentos dela. Mas depois, ela ficou cada vez mais distante. Ela me deixava tudo e dizia que o amor tinha virado afeto familiar, que não precisava ser cultivado deliberadamente. Eu fui tolo o suficiente para acreditar nisso. Mas até agora, vendo Liu Huyan tensa e preocupada com Byung-tal, eu finalmente entendi. Não foi o amor que virou afeto familiar, mas sim que desde o início, Liu Huyan nunca me amou. O amor dela já era dado a outro há muito tempo. O que sobrou para mim foi apenas um afeto familiar superficial. Falei com calma, Liu Huyan. É verdade o que ela diz? Vocês já têm um filho? Senti um gelo percorrer meus membros. O impulso de buscar a resposta a todo custo nos últimos tempos esfriou completamente neste momento. Liu Huyan baixou a cabeça. Seus dedos se retraíram com força no lado, e após muito tempo, ela soltou um inaudível. Eu assenti. Ok, eu entendi. Shen-Zé, vamos embora. Chegado a este ponto, a única coisa que posso fazer é preservar um último fiapo de dignidade para mim. Shen-Zé cuspiu em direção a Byung-tal com raiva. Siga-me. Virei-me e saí. Mas não tínhamos andado muito quando ouvimos a voz de Liu Huyan vindo de trás. Jiboda, espere. Shen-Zé se virou e me lançou um olhar. Vendo que eu não tinha a menor intenção de parar, ele também me seguiu. Quem diria que Liu Huyan, segurando a barra pesada do vestido, correria atrás de nós? Ela estendeu a mão, agarrou meu braço com força e implorou, Jiboda. Não vá. Olhei friamente para Liu Huyan, que estava ofegante na minha frente, com um olhar cheio de indiferença. Perguntei, o que mais você quer? Liu Huyan estava ofegante pela corrida. Olhou para mim com os olhos cheios de súplica e disse, Jiboda, eu tinha minhas razões. Não fique com raiva. Depois que o casamento acabar, eu irei explicar. Shen-Zé deu uma risada fria. Empurrou a mão de Liu Huyan e disse para mim, que mais há para explicar? Vamos, não ligue para ela. Liu Huyan olhou para mim com pena. Mas eu virei o rosto e fui embora com Shen-Zé. Assim que entramos no carro, Shen-Zé não pôde deixar de praguejar. Jiboda, eu te aviso. Não acredite mais nas bobagens das mulheres. Ela está claramente brincando com seus sentimentos. O quanto você fez por ela? Seu irmão viu tudo. E o resultado? Ela te traiu pelas suas costas. A criança já tem 4 anos. Para mim, essa família não presta. E ainda te enganaram dizendo que a mãe dela estava doente. Seria bom se o céu abrisse os olhos e os fizesse experimentar o gosto de estarem doentes.
Shenze estava rangendo os dentes de raiva. Ele queria amaldiçoar os 18 gerações de ancestrais de Liu Huyan. Eu ouvia em silêncio. Eu sabia. Shenze queria me fazer sentir melhor, mas agora meu coração é como água parada. Não consigo mais levantar nenhuma onda de emoção. O carro parou em frente à casa de Shenze. Eu interrompi a torrente de palavras dele. Com uma expressão calma, eu disse: Shenze, você pode ir para casa primeiro. Assim que eu arrumar minhas coisas, vou te procurar. Quero ficar na sua casa por um tempo. Tudo bem? Shenze concordou. Claro, sem problemas. Nós somos irmãos, não é? Shenze concordou imediatamente e olhou para mim preocupado. Que tal eu ir com você arrumar as coisas? Eu sorri e respondi: não precisa. Estou bem. Não se preocupe. Acho que consigo lidar com isso e resolver as coisas. Perguntar para esclarecer é apenas buscar um fim para tudo isso. Não quero ser um tolo enganado. Ela disse. Então tudo bem. Somos homens, aguentamos. Shenze deu um tapinha no meu ombro e então subiu para ir embora. Eu dirigi de volta para casa. Nestes últimos dias eu estive procurando Liu Huyan em todos os lugares e não voltei. Uma fina camada de poeira cobria os móveis, assim como nossa relação. Nunca mais poderemos voltar à pureza e inocência originais. Entrei no quarto, arrumei algumas roupas simples e depois peguei a escritura da casa da gaveta. Já que o divórcio falso se tornou real, algumas coisas devem ser acertadas. O que é meu? Depois de levar o dinheiro para casa para visitar meus pais, bloqueei decisivamente todos os contatos de Liu Huyan e me mudei para a casa de Shenze. A venda da casa foi bem sucedida. Embora essa área não se compare ao centro da cidade, o ambiente é tranquilo e muito procurado. Muitas pessoas estavam competindo para comprá-la. Assim que coloquei na internet através da imobiliária, em 2 dias. Vários clientes me contataram através da imobiliária, e o preço foi rapidamente acordado. Uma semana depois, eu e o corretor levamos pessoas para ver a casa. A senhora que veio ver a casa estava muito satisfeita com ela. Depois de inspecionar tudo, ela quis fechar o negócio na hora. No momento em que o corretor estava prestes a assinar o contrato, Liu Huyan voltou de repente, ao ver uma mulher estranha na sala. Liu Huyan ficou chocada a princípio, e então sua expressão ficou furiosa. Ela apontou o dedo para mim e gritou: Shiboda, nós apenas fingimos o divórcio. Você está tão impaciente para trazer outras mulheres para casa? Eu não queria lidar com ela. Continuei me preparando para assinar o contrato. Quem diria que Liu Huyan de repente avançaria, arrancaria a caneta da minha mão e a jogaria no chão com força. Ela gritou: estou falando com você. Você está surdo? O comprador, assustado com a cena repentina, hesitou entre olhar para o corretor e para mim. Sem saber o que fazer, suspirei resignado e olhei para o comprador. Eu disse: sinto muito mesmo, tivemos algumas situações em casa hoje. Podemos assinar este contrato outro dia? Ele disse impotente: tudo bem. O comprador olhou para Liu Huyan, que parecia uma louca, e quis ir embora com o corretor apressadamente, mas Liu Huyan não desistia. Ela estendeu a mão abruptamente e parou o comprador, gritando: hoje as coisas têm que ser ditas claramente. Caso contrário, ninguém sairá. Eu olhei para Liu Huyan, com o rosto contorcido, sentindo como se a conhecesse pela primeira vez. Quando namorávamos, meus olhos estavam cheios de suas qualidades, suas pequenas manias. Esses defeitos em meus olhos eram incrivelmente adoráveis, mas agora sem o filtro do amor. Eu só acho que ela é repulsiva. Eu disse: Liu Huyan, nós já nos divorciamos. Você não tem o direito de se intrometer nos meus assuntos agora. Dito isto, empurrei a mão dela e dei um sorriso de desculpas para o comprador e o corretor. Eu disse: sinto muito mesmo por ter incomodado vocês hoje. Sem problemas. O corretor acenou com a mão e deu um olhar significativo para Liu Huyan. Ela disse: Senhor Ji, acho que o senhor deveria primeiro resolver seus assuntos familiares. Depois disso, ela levou o comprador apressadamente. Eu não me importei com a raiva de Liu Huyan e os acompanhei até o elevador antes de me virar de volta. Vi Liu Huyan parada na entrada com um rosto cheio de raiva, parecendo que queria exigir uma explicação. Ela reclamou: Jiboda, combinamos um divórcio de mentira. Eu quase ri de raiva. Eu franzi a testa e disse: você se esqueceu? Que você já se casou de novo. Ela tocou o lóbulo da orelha e disse com os lábios franzidos: eu tenho minhas razões. E meu casamento com Bi Yuntal também é de mentira. Quanto ao filho, foi apenas um acidente há 5 anos. Eu também não esperava que as coisas chegassem a isso. E minha mãe,
Ela descobriu sobre a criança de algum lugar e disse que não estava se sentindo bem e que queria aproveitar os últimos dias desfrutando da alegria familiar. Foi por isso que ela me forçou a me casar com um tal. Liu Huiyan explicou tudo com um tom de justificação. Ela disse, Jiboda, estamos juntos há tantos anos. Você não pode me entender um pouco? Ela falou como se eu estivesse sendo irracional. Finalmente eu comecei a rir de raiva. Se fosse antes, eu definitivamente explicaria pacientemente para ela. E até mesmo assumiria toda a culpa. Mas agora, a atitude dela não tem mais significado para mim. Essas desculpas esfarrapadas, eu não quero mais ouvir nenhuma delas. Muito menos. Antes no casamento, a mãe dela parecia cheia de energia, com força para varrer as pessoas. Mais velho que um jovem, não parece nada doente. Eu disse, meu rosto cheio de desdém, olhando para Liu Huiyan. Você e Bi Yuntao se registraram, então estão 100% casados. Se o nosso divórcio falso também se tornou um divórcio real, os bens terão que ser redistribuídos. Já contratei um advogado. Os bens serão divididos de acordo com a lei. Quanto a esta casa, eu a comprei originalmente. Eu planejo vendê-la. De agora em diante você não virá mais. O rosto de Liu Huiyan ficou pálido. Ela olhou para minha indiferença e finalmente percebeu que eu estava falando sério. Seu tom amoleceu imediatamente. Ela deu um passo à frente, tentando pegar minha mão. Ela disse, Jiboda, não vou discutir com você por ter trazido outra mulher para casa. Não fique bravo comigo, ok? Espere minha mãe ir embora. Eu definitivamente vou me casar de novo com você. Eu disse, não é necessário. Eu desviei de sua mão e disse, vocês já têm um filho, então vivam bem com Bi Yuntao. Namoramos por 3 anos e casamos por 4. Exceto no início, durante todos esses anos. Eu sempre estive correndo atrás de Liu Huiyan. Eu não esperava que no final. Ela traiu e se casou com outro homem, e até já tinha um filho. Agora, estou cansado. Não quero mais ter nada a ver com esta mulher. Vendo minha atitude resoluta, Liu Huiyan em pânico. Começou a fazer cenas. Ela disse, Jiboda, esta casa eu não vou te deixar vender. E nosso divórcio falso foi uma negociação. Legalmente não vale nada. Ainda somos marido e mulher. Eu fiquei sem palavras. Após mais uma vez me conter, eu não pude deixar de dizer, Liu Huiyan, você é realmente muito cara de pau. Se você tem direito nesta casa ou não, não é você quem decide. É a lei quem decide. Comprei esta casa à vista antes do casamento. É apenas minha. Quanto ao divórcio, todos os documentos têm selos oficiais. Preciso mostrá-los a você agora? Minhas palavras a deixaram sem palavras. Não quero mais perder tempo com essa mulher. Abri a porta e disse, você pode ir agora, Jiboda. Liu Huiyan se recusou a sair. Eu agarrei o braço dela e a arrastei para fora. Eu disse, apenas espere o advogado te procurar. Enquanto eu dizia isso. Bum! Fechei a porta. Jiboda, Jiboda. Liu Huiyan batia na porta incessantemente. Fingi não ouvir e me virei para o quarto principal. O guarda-roupa do quarto principal estava cheio das roupas de Liu Huiyan, penduradas em exibição, muitas delas nunca usadas. Em contraste, minhas roupas estavam restritas a um pequeno canto, todas roupas compradas há muito tempo. Eu mesma não suportava comprar, mas para Liu Huiyan, eu sempre fui muito generosa. Vendo essa forte contraste agora, sinto apenas sarcasmo. Peguei várias sacolas grandes e joguei todas as roupas e pertences de Liu Huiyan dentro. Depois fui para a varanda. Liu Huiyan estava descendo as escadas naquele momento, esfregando a garganta ao sair. Mal tinha passado pela porta quando ouvi um puff, e algo caiu bem na frente dela. Ai! Liu Huiyan gritou assustada, com a alma ainda abalada e o pesar de não ter tido tempo de reagir. Só então percebeu que eram suas próprias roupas que tinham caído. Ela levantou a cabeça abruptamente e me viu parada na varanda. Ainda segurando várias sacolas grandes, eu as joguei sem piedade. As roupas caíram desordenadamente pelo chão. Era como meu coração naquele momento, despedaçado em 1000 pedaços. Tudo relacionado a Liu Huiyan. Estava profundamente gravado em meu corpo, e agora eu o arrancava violentamente. Cada movimento era sangrento. Embora eu tenha dito a mim mesma inúmeras vezes nos últimos dias que não valia a pena chorar por uma mulher tão desprezível, tantos anos de relacionamento não foram em vão. Eu também amei Liu Huiyan com sinceridade e paixão. Os olhos de Liu Huiyan de repente ficaram vermelhos. Ela baixou a cabeça e pegou suas roupas uma por uma, como se isso pudesse restaurar nosso relacionamento. Mas quando ela olhou para cima, eu já não estava mais na varanda.
Depois de expulsar Liu Huiyan, comecei a procurar um corretor para vender a casa. Para facilitar as visitas, tive que me mudar da casa de Shenzhe. Mas eu não esperava que Liu Huiyan fosse tão persistente. Ela vinha todos os dias para me importunar. Ela tinha a chave. Um dia, quando eu não quis abrir a porta, ela abriu a porta diretamente e entrou. Naquele dia eu estava tomando banho. Ela entrou diretamente e se jogou nos meus braços. Chiboda. Eu realmente sei que errei. Esta é a nossa casa, você não pode vendê-la? Você me perdoa desta vez, tá bom? As mãos dela eram como uma língua escorregadia, roçando em mim, tentando despertar minha reação. Mas eu só senti náuseas. Com um empurrão forte, eu a joguei para longe como se fosse lixo. Naquele dia, Liu Huiyan chorou e fez escândalo na frente de casa, jogando-se no chão. Os vizinhos ficaram perturbados com o barulho. Quase chamaram o segurança. Ela ficou incomodando até o anoitecer. Bi Yantao ligou pela 18ª vez. Só então Liu Huiyan saiu a contragosto, olhando para trás a cada passo. Assim que ela saiu, imediatamente contratei alguém para trocar a fechadura da porta. Desde então, não importa o quanto Liu Huiyan batesse na porta, eu a ignorei, recusando-me firmemente a abrir. Eu pensei que com o tempo, Liu Huiyan pararia de me incomodar, mas eu não esperava que seus movimentos chamassem a atenção de sua mãe, que estava morrendo. A cada 2 dias, a mãe de Liu aparecia atrás dela e vinha até a minha casa. A mãe de Liu estava segurando um martelo. Ela começou a bater na fechadura da minha porta repetidamente. O som estrondoso fez todo o corredor ecoar e instantaneamente atraiu os vizinhos para assistir. Mãe Liu gritou: Chiboda, se você não abrir a porta, eu vou bater na porta da vossa casa todos os dias. Vou usar um megafone para gritar, para que todos vejam o que estão a fazer. Não quero que as coisas se tornem muito grandes. Afinal, ainda planeio vender a casa, nem quero incomodar os vizinhos. Pensei muito e no final abri a porta. Assim que a abri, a mãe de Liu e Liu Huiyan entraram furiosamente. A mãe de Liu levantou a mão e empurrou-me com força, com os olhos cheios de raiva. Ela gritou: Você já se divorciou? E ainda não larga a nossa Huiyan? Não tem vergonha? Estiveram juntos por tanto tempo. E nem sequer tem um filho. Ainda tem a audácia de a importunar? Assim que a mãe de Liu abriu a boca, ela estava a distorcer os factos. Eu inicialmente queria conversar com eles calmamente. Ao ouvir isso, perdi imediatamente a vontade de os aturar. Vós sabeis muito bem porque não temos filhos. O meu olhar era penetrante, fixando-me na mãe de Liu. Quando eu e Liu Huiyan acabamos de casar, a mãe de Liu mudou-se para minha casa com a desculpa de nos tratar o corpo. Mas ela passava o dia a fingir-se doente e a não fazer nada. E todos os dias ela pressionava-nos a mim e a minha esposa a beber algumas fórmulas estranhas. Diziam que beber isso nos ajudaria a ter filhos com Liu Huiyan mais cedo. Bebemos assim por um longo período. Durante este período nem sequer usamos contraceção, mas Liu Huiyan continuava sem engravidar. Fiquei suspeito. Preocupado com o meu estado de saúde, fui secretamente ao hospital fazer um exame. O médico disse-me que o que eu estava a beber não era um medicamento para tratar o corpo, mas um medicamento especificamente concebido para reduzir a contagem de espermatozoides. Naquele dia, não me lembro com que raiva voltei do hospital. Quando cheguei a casa, vi a mãe de Liu a trazer-me outra tigela de sopa. Naquele momento, queria realmente virar a tigela de sopa e perguntar-lhe o que ela queria dizer. Mas foi então que Liu Huiyan voltou do trabalho. Ela abraçou-me com uma expressão cansada, queixando-se: eu estou tão cansada. Quando é que vou conseguir a minha promoção? Naquela altura, Liu Huiyan estava numa fase de ascensão na carreira, ocupada com o trabalho todos os dias. Se eu brigasse com a mãe dela naquele momento, seria sem dúvida um fardo para ela. Acabei por ceder. Pensei, talvez a mãe de Liu tivesse medo que ter um filho afetasse a carreira de Liu Huiyan. Então suportei a raiva e não disse nada. A partir daí, descarregava secretamente a sopa todos os dias e mudava para usar medidas de segurança. Assim, suportei tudo até agora. Como resultado, depois de esperar, acabei por descobrir que ela tinha um filho com outra pessoa. A mãe de Liu ficou um pouco nervosa com o meu olhar. Os seus olhos rolaram e, em seguida, ela assumiu uma expressão de justificada indignação. Ela disse: A culpa é apenas da vossa má sorte. Merece o castigo. Sim, eu mereço. Eu fui cego. As pessoas desta era não sabem. Eu ri friamente e disse: Então não estás a morrer? Também mereces? A cara da mãe de Liu ficou instantaneamente pálida. Com raiva agarrou o peito com as 2 mãos, respirando ofegante.
Como se atreveu a me amaldiçoar? O rosto dela ficou vermelho de raiva a ponto de mal conseguir falar. Liu Huyan apressou-se em apoiá-la. Franzindo a testa, ela olhou para mim e disse, Giboda. Minha mãe não está bem. Você não pode parar de provocá-la? Respondi friamente. Vocês vieram procurar por isso. Se não querem que eu a provoque, levem-na e vão embora logo. Liu Huyan mordeu o lábio e disse, você está com tanta pressa de nos expulsar, pretende vender a casa? Giboda, esta casa não pode ser vendida. Mãe Liu gritou. O quê? Você quer vender a casa? Ao ouvir isso, Mãe Liu, instantaneamente, como se tivesse levado um choque, parou de se sentir tonta e a visão desfocada. Apontou o dedo para mim e gritou, com que direito você vende a casa da minha filha? No momento seguinte, uma voz familiar soou da porta. Pelo fato de o nome no registro de imóveis ser o do meu filho, levantei o olhar e vi uma figura familiar na porta. Pai, gritei, surpreso e feliz, ele mora longe, em Shaoxing. Como ele poderia imaginar que seu pai viajaria uma longa distância para chegar aqui? Pai? Por que o senhor veio? Ele rosnou, desperdiçando meu esforço. Se eu não viesse agora, eles estariam defecando na sua cabeça. Meu pai disse. Enquanto entrava sem cerimônia, seu olhar como lâminas de gelo, varrendo friamente Liu Huyan e Mãe Liu. Então, ele olhou para mim com o olhar cheio de decepção. Imediatamente baixei a cabeça, envergonhado. Naquela época meu pai me aconselhou, dizendo que um casamento que não é abençoado pela família é difícil de ser feliz, e meu pai também achava que Liu Huyan não era sincera comigo. Mas imerso no amor, eu não conseguia ouvir as palavras do meu pai, e vim aqui para casar com Liu Huyan. Meu pai, furioso, decidiu cortar laços comigo. Durante estes 3 anos, não tivemos contato. Agora meu pai viajou uma longa distância para vir. Provavelmente ele já soube que eu e Liu Huyan nos divorciamos. Liu Huyan chamou meu pai. Ao ver isso, ela imediatamente gritou, pai. Meu pai a encarou com um olhar severo, examinando-a de cima a baixo. Meu pai riu friamente e levantou a mão para pará-la. Ele disse, cale-se. Eu não posso aceitar você me chamando de pai. Guarde isso para chamar outra pessoa. Com meu pai presente. Liu Huyan não ousou ser muito presunçosa. Ela puxou o braço da mãe dela e disse, vamos embora logo. Mas a mãe dela não estava disposta a desistir e continuou insistindo, não me puxe. Filho da família King, você veio bem a tempo. Esta casa pertence à minha filha, mas seu filho quer vendê-la sem permissão. Como pai, você não vai falar com ele. Meu pai e minha esposa. Meu filho já se divorciou da sua filha. Velha senhora, não se meta onde não é chamada. Esta casa está registrada em nome do meu filho. Claro que ele tem o direito de usá-la. A mãe de Liu arregalou os olhos e disse, e daí se está no nome do seu filho? Este é um bem adquirido durante o casamento. Eles foram casados. Esta casa deve ser dividida pela minha filha. De qualquer forma, ninguém venderá esta casa sem a nossa permissão hoje. Diga. Ela se virou e sentou-se descaradamente no sofá, mostrando uma atitude de não ir embora. Liu Huyan olhou para mim com uma expressão feia e apertou os lábios. Eu também me sentei ao lado de minha mãe. Nunca na minha vida vi uma família tão sem vergonha. Fiquei com tanta raiva que não sabia o que dizer. Meu pai se virou e sorriu para mim. Ele deu um tapinha no meu ombro e disse, agora você finalmente vê claramente, né? Naquela época sua mãe e eu não concordávamos. Foi por isso. Dizendo isso, ele olhou para Wenwen sentada no sofá. Liu Huyan e a mãe de Liu, que estavam fazendo um escândalo no sofá, friamente. Já que vocês insistem em ocupar esta casa à força, então só podemos chamar um advogado e dividir os bens aqui hoje. A mãe de Liu disse. Não adianta você chamar um advogado. Quem sabe se não é gente de vocês? A mãe de Liu imediatamente gritou. Ela se virou e gritou para a filha, chame um advogado também. Vamos chamar 2 advogados para resolver isso. Mas Liu Huyan ainda estava um pouco hesitante. Mas depois de ser severamente encarada por sua mãe, ela fechou a boca obedientemente. Ela olhou para mim secretamente. Finalmente ela baixou a cabeça, pegou o celular e ligou para um escritório de advocacia. A mãe de Liu lançou um olhar triunfante para nós. Meu pai deu um tapinha no meu ombro. Ele disse, vamos esperar os advogados chegarem. Então sentamos em nossos respectivos sofás e esperamos calmamente a chegada dos 2 advogados. Não demorou muito para que os 2 advogados chegassem apressados. Assim que entraram, a mãe de Liu agarrou apressadamente a advogada que ela contratou e gritou. Esta casa pertence à minha filha.
Você tem que ajudá-la a recuperá-la. A advogada afastou a mão da mãe de Liu. Ela era mais ou menos assim. Então ela se virou e perguntou a mim e a Liu Huiyan. Quando esta casa foi comprada? Posso ver a escritura? Antes que eu pudesse falar. A mãe de Liu se adiantou e disse, eu sei, foi comprada depois que eles ficaram juntos. Pertence a bens adquiridos durante o casamento, então minha filha deve ter uma parte. A advogada franziu a testa ligeiramente. Ela olhou para a mãe de Liu e perguntou, como foi a distribuição dos fundos na época da compra? Desta vez eu respondi primeiro, comprei à vista. A expressão da advogada ficou imediatamente séria. Ela olhou para o advogado do meu lado e ambos entenderam o significado nos olhos um do outro. O advogado começou a falar. Senhora, de acordo com as leis de casamento atuais, os bens adquiridos pelo casal durante a união, incluindo salários, bônus, remuneração por trabalho, lucros de produção, negócios, investimentos, lucros de propriedade intelectual, bem como bens herdados ou recebidos como doação, pertencem ao patrimônio comum do casal. Quanto a esta casa, ela foi comprada à vista pelo Sr. Nan antes do casamento, não sendo um bem adquirido durante o casamento. Portanto, pertence exclusivamente ao Sr. Nan. A senhora não tem direito à parte dela. A mãe de Liu insistiu. Ele, um pobre rapaz de fora, quanto dinheiro pode ganhar? Ouvi minha filha dizer que ela entregou o cartão de salário dele a ela antes do casamento. Embora ela tenha comprado a casa com seu próprio dinheiro, ela gastou o dinheiro da minha filha. Minha filha é boba por colocar o nome apenas dela. A mãe de Liu disse, virando-se para a advogada, senhora advogada, você também é mulher. Você deve entender o quão difícil é a vida de uma mulher. Minha filha já é lamentável o suficiente com o divórcio, e agora até os bens estão sendo roubados. Por favor, faça justiça por nós. A advogada pareceu envergonhada, olhou para a mãe de Liu, e depois para mim, sem saber quem estava falando a verdade. Eu olhei para Liu Huiyan. Ele, com a mãe falando sem sentido ali, permaneceu em silêncio, apenas abaixando a cabeça e mexendo os dedos. Meu coração esfriou completamente. Perguntei diretamente. Liu Huiyan, você não tem nada a dizer? Liu Huiyan levantou a cabeça assustado. Olhando para mim, eu apenas o encarei e perguntei. Eu gastei seu dinheiro? Você sabe melhor do que ninguém. Nestes anos com Liu Huiyan, eu me importei com o seu trabalho duro. Quando você disse que não queria mais fazer tarefas domésticas, eu assumi a maior parte delas. Eu mantinha a casa impecável. Além disso, eu não saía com amigos o dia todo. Mas ia às compras, bolsas, roupas. Comprei sacola após sacola, mas você nunca gastou um centavo comigo. E aquele chamado cartão de salário que você disse que me entregou foi retirado por você com a desculpa de comprar um carro. Claro, o carro nunca foi comprado. Você sempre dizia que o dinheiro não era suficiente. No nosso aniversário de casamento eu economizei o suficiente para comprar para você o BMW vermelho que você tinha visto em uma loja. Eu levei o carro até a frente da sua empresa para esperar por você, cheia de alegria para te dar uma surpresa. Mas esperei do dia até a noite. As pessoas no prédio já tinham ido embora e você ainda não tinha descido. Eu liguei, mas ninguém atendeu. No final, um colega que ficou trabalhando até tarde me disse que Liu Huiyan não ia mais para o trabalho há algum tempo. Naquele dia, fiquei sentada no carro por muito tempo. Vários pensamentos passaram pela minha cabeça até que muito tarde, o telefone finalmente tocou. Quando atendi, a impaciência era dele. Ele perguntou: por que você fica me ligando? Não sabe que estou ocupado? Eu disse: fui à vossa empresa. Assim que comecei a falar, eles ficaram em silêncio. Eu disse que um colega disse que Vossa Senhoria tirou uma folga. Onde Vossa Senhoria foi? Liu Huiyan ficou em silêncio por um tempo antes de explicar. Estou no hospital. Minha mãe adoeceu. Ao ouvir que vossa sogra estava doente, perguntei: como ela ficou doente de repente? Em qual hospital? Estou indo agora. Não precisa. Liu Huiyan disse apressadamente: não precisa vir. Liu Huiyan fez uma pausa e continuou a dizer: como Vossa Senhoria sabe, minha mãe não gosta de Vossa Senhoria. Ela não quer vê-lo, por isso não lhe contei. Tinha medo que Vossa Senhoria pensasse demais. Não se preocupe, eu cuidarei da minha mãe. Está tudo bem. Ela sempre me impediu de ir vê-la, embora eu me sentisse desconfortável. Para não dificultar as coisas para Liu Huiyan, eu me contive. Mas agora, a mãe de Liu Huiyan não só está aqui ilesa, mas também está tentando roubar minhas coisas. Vendo Liu Huiyan sentada como uma tartaruga encolhida, eu não me senti bem.
Eu disse, Liu Huiyan, quer que eu lhe mostre os extratos bancários de todos esses anos? Ao ouvir isso, ela finalmente mostrou uma reação. Ela balançou a cabeça com irritação. Ela repreendeu a mãe dela, por favor, pare de fazer isso, ok? Eu não paguei um centavo por esta casa. Foi o tio Po que a comprou. A mãe de Liu Huiyan ficou ansiosa ao ouvir isso e disse, como Vossa Senhoria pode dizer isso? Eu sei. Vossa Senhoria ainda está defendendo ela? Liu Huiyan, não seja tão gentil. Pense em si mesma também, ok? Eu estava ouvindo do lado e quase vomitei. Como ela pôde dizer isso com tanta cara de pau? Liu Huiyan também não aguentava mais. Ela disse, pare de falar. Vossa Senhoria vai sair ou não? Os advogados estão todos aqui. Temos que esclarecer hoje. Exatamente. Eu também disse, e então, sob o olhar fixo da mãe de Liu. Eu levantei-me lentamente. Eu disse, Vossa Senhoria está certa. Já que os advogados estão todos aqui hoje, podemos conversar sobre o assunto de Vossa Senhoria fingir doença para enganar o tesouro. A mãe de Liu imediatamente gritou, o quê? Fingir doença para enganar o tesouro? Eu aviso, não diga bobagens. Embora ela gritasse alto. Ela parecia um pouco nervosa. Eu ri. Estou dizendo bobagens? Verificando seu registro médico revelará. Com calma, eu disse, há 1 ano, Vossa Senhoria comprou um seguro contra doenças. E foi pago com o meu celular. Vi que Vossa Senhoria já solicitou um pagamento de seguro de doença há 3 meses. Se Vossa Senhoria não está doente, então Vossa Senhoria está sob suspeita de fraude no seguro. Eu peguei meu celular e o balancei dizendo, posso chamar a polícia agora. A expressão da mãe de Liu mudou instantaneamente. Há pouco tempo atrás, ela parecia tão convicta, mas agora está cheia de remorso. Liu Huiyan apressadamente puxou sua mãe. Mãe, não diga mais nada. Vamos embora logo. Dito isto, ela puxou sua mãe e saiu. O rosto da mãe de Liu estava vermelho de raiva. Mas ela não ousou dizer mais nada, sendo afastada por Liu Huiyan. A advogada olhou para eles. Eles também saíram. Eu olhei para o vulto de Liu Huiyan e sua mãe puxando uma a outra, e finalmente entendi por que todos esses anos. Ela estava sempre mediando entre mim e minha mãe, mas nossa relação ainda piorava, porque ela é uma pessoa muito dominante. Se ela não usar meios fortes, ela não vai ouvir nem a própria filha. Senhor Ji, parece que o assunto foi resolvido. O advogado levantou-se e disse, parabéns. Obrigado por me incomodar hoje. Apertei a mão dele e disse, ainda preciso que o senhor me ajude a dividir os bens. Não quero mais me enrolar com Liu Huiyan, embora tenha custado um pouco de dinheiro. Mas pelo menos a mãe de Liu foi temporariamente resolvida. Suspirei de alívio, depois de mandar o advogado embora. Em casa, restávamos apenas meu pai e eu. Meu pai olhou para mim com os olhos vermelhos. Depois levantou a mão. Ele deu um tapinha na minha cabeça e disse, você meu filho. Você se divorciou e não nos contou? Se Shenze não tivesse nos ligado, minha mãe e eu ainda estaríamos no escuro. Uma expressão de raiva e preocupação surgiu em seu rosto. Ele disse, por quê? Você está realmente com raiva de mim e não me reconhece mais, a mim e a sua mãe? Olhando para meu pai. Um nó na garganta subiu em mim. As pessoas são realmente criaturas estranhas, quando não há ninguém por perto. Você pode suportar qualquer tipo de sofrimento, mas assim que alguém se importa, você desmorona imediatamente. Meu pai disse apenas 2 frases. Vocês 2 estão bem de saúde todos esses anos? Depois da última briga. Meu pai sempre não atendia minhas ligações. Então, no início, eu sempre pedia a Shenze para ligar para mim. Eu ouvia do lado e pedia a Shenze para transmitir minhas palavras quando necessário. Mais tarde, fiquei ocupado com o trabalho e tinha mais coisas para fazer, então por um longo tempo. Só pedi a Shenze para perguntar como eles estavam. Felizmente, meus pais estão com boa saúde. Meu pai disse. Sua mãe pegou um resfriado e não se sentiu bem outro dia, mas já está muito melhor. Meu pai deu um tapinha no meu braço. Ouvi sobre seu divórcio. Sua mãe ficou muito ansiosa. Ela queria vir comigo. Mas ela ainda estava indisposta, então eu vim sozinho. Ele disse, dando uma olhada ao redor. Ele disse, você se esforçou muito em Jingxi nos últimos anos. Você até conseguiu comprar uma casa. Eu sorri com lágrimas nos olhos. Eu disse, mas ainda sinto falta de quando estava em casa, pai. Espere até eu vender a casa, e então voltarei com o senhor para ver a mamãe. Meu pai acenou com a cabeça repetidamente. Ele disse, bom, voltar para casa também é bom.
Esta cidade grande tem muitas oportunidades, mas também é árdua. Olhe para si mesmo, veja em que estado você está. Sua mãe verá. E se preocupará novamente. Meu pai disse muitas coisas, insistindo. Eu nunca pensei que meu pai fosse tão trabalhador. Ele sempre teve um temperamento explosivo. Agora, depois de muitos anos sem vê-lo, ele parece ter mudado. Tornou-se gentil e sensível. Olhando para o cabelo grisalho gradualmente do meu pai, senti-me cada vez mais envergonhado. Desta vez, quando eu voltar, farei questão de passar mais tempo com meus pais e ser filial com eles. Na semana seguinte, coloquei a casa à venda a um preço inferior ao de mercado, sem Liu Huiyan e sua mãe para causar problemas. A casa foi vendida rapidamente. Depois, dei uma olhada na lista de divisão de bens enviada pelo advogado. De acordo com a lista, não só não preciso dar dinheiro a Liu Huiyan, como Liu Huiyan ainda me deve dinheiro. Mas eu também não me dou ao trabalho de discutir, contanto que eu recupere os ativos principais como imóveis. Eu não quero mais me envolver com Liu Huiyan. Enviei diretamente uma cópia do elemento da lista de divisão de bens para o e-mail de Liu Huiyan. Liu Huiyan nunca respondeu. Eu também não a procurei mais. No dia em que meu pai e eu voltamos para casa, Shen Ze veio especialmente para me ver. Com o coração cheio de relutância, ele disse: Nós 4 irmãos do dormitório, originalmente você estava comigo. Agora você também vai embora. Depois que você for, o que eu farei? Estou tão solitário. Por que você não me leva junto? Fiquei com pena e achei engraçado. Eu sei que Shen Ze não quer que eu vá embora. Este cara está prestes a se casar. Sua namorada o ama muito. Como ele poderia ficar realmente solitário? Quando você se casar, eu voltarei. Dei a ele um abraço forte e então me virei e embarquei no avião com meu pai. Olhei o avião decolar, a cidade cada vez mais distante. E em meu coração havia um sentimento indescritível. Na verdade, se não fosse por Liu Huiyan, eu não teria vindo para a cidade grande. Eu não me considero uma pessoa de grande ambição. Sinto que ficar em minha própria pequena cidade também é bom. Mas por causa de Liu Huiyan, ela queria ficar em casa. E me persuadiu a me desenvolver em uma cidade grande, foi por isso que vim aqui. Agora 3 anos se passaram. Eu economizei dinheiro para comprar uma casa e também ganhei alguma experiência no trabalho. Agora, vou voltar para minha cidade natal e começar uma nova vida. Comecei a imaginar os dias seguintes. Agora tenho vários milhões. Posso comprar uma casa muito boa na minha cidade natal. O restante do dinheiro, pretendo abrir minha própria empresa de tecnologia. Tenho experiência e não há muitas empresas assim na minha cidade natal. Talvez eu possa ter sucesso. No entanto, ao voltar para casa e entrar na casa, antes mesmo que eu pudesse dizer uma palavra, abri a porta e ouvi uma tosse lá de dentro. Uma tosse fraca e doentia, meu coração falhou 2 batidas ao ouvir. Meu pai e eu trocamos um olhar. Entramos apressadamente na sala e ouvimos a voz da minha avó. Ela disse: Você deveria ir ao hospital para um check-up. Minha mãe respondeu enquanto tossia: Não é nada sério. Minha mãe estava tossindo violentamente, cobrindo a boca. Ao ouvir minha voz, seus olhos se encheram de alegria e esperança. Ela levantou a cabeça e olhou para mim. Ela disse: Giboda, você finalmente voltou. Mãe, deixei a bagagem de lado apressadamente e corri para ela. Abracei minha mãe com força enquanto ela se levantava, minha voz embargada de emoção. Mãe? O filho é ingrato, fiz Vossa Senhoria se preocupar. Minha mãe disse: É bom que você tenha voltado, é bom que você tenha voltado. Minha mãe me abraçou calorosamente. Ela me soltou e me examinou cuidadosamente, estendendo a mão trêmula. Ela acariciou meu rosto com carinho, chorando e dizendo: Você emagreceu. Você deve ter sofrido muita coisa. Neguei com a cabeça e olhei para minha mãe com preocupação. Eu disse: Mãe, a Vossa Senhoria está tossindo tão forte. Pai não disse que era apenas um resfriado? Vossa Senhoria foi ao hospital? Ah, eu estou bem. Minha mãe tossiu mais violentamente e só depois de um tempo disse com a mão: É só uma tosse, vou melhorar em alguns dias. Minha avó disse para mim ao lado: Isso não é só uma tosse. Sua mãe não consegue dormir à noite por causa da tosse. Eu a aconselhei a ir ao médico há muito tempo. Mas ela não quis ouvir, disse que não sabia quando Vossa Senhoria voltaria e queria vê-lo o mais rápido possível. Mãe? Minha mãe olhou para minha avó. Meus olhos estavam marejados. Culpa minha. É minha culpa que voltei tarde demais. Criança boba. Minha mãe balançou a cabeça com um sorriso. Ela disse: É o suficiente para mim que você voltou. Mãe, então vamos ao hospital agora mesmo. Não precisa.
Minha mãe queria recusar, mas não resistiu à minha insistência. No final, ela nos seguiu para fora. A caminho do hospital, toquei a testa da minha mãe. Descobri que ela estava com febre. Talvez porque a preocupação em meu coração finalmente foi aliviada, a tensão em meu corpo desapareceu. Os problemas começaram a surgir. Meu pai dirigiu apressadamente para o hospital. Após um exame, a situação não é nada otimista. O médico disse com uma expressão séria: o paciente já está com pneumonia e os pulmões estão em estado de pulmão branco. Ela precisa ser internada imediatamente para tratamento. Eu disse com muita culpa: eu deveria ter voltado mais cedo. Minha mãe me consolou. Ela disse: não se preocupe, é apenas pneumonia. Não é incurável. Meu pai disse ao meu lado: sim. Precisamos cooperar com os médicos para um bom tratamento. Corremos para providenciar a internação. No entanto, era o pico da temporada de pneumonia. Não havia leitos disponíveis no hospital, então tivemos que acomodá-la temporariamente no corredor. Nesta noite, fiquei ao lado da minha mãe sem dormir a noite toda. Na manhã seguinte, acordei com o toque do celular. Abri o celular e vi que era Liu Huiyan quem estava ligando. Eu tinha enviado um e-mail para ela antes. Ela não respondeu, e eu pensei que ela tinha desistido completamente de me incomodar. Por que ela está ligando agora? Eu franzi a testa. Antes que eu pudesse pensar muito, ouvi a enfermeira chamar. Lin Yuru? Eu ouvi o nome da minha mãe. Desliguei o telefone imediatamente e olhei para trás para ver. Estou aqui. A enfermeira olhou e disse: venha, temos um leito. Fiquei muito feliz e me apressei a arrumar minhas coisas e acordar minha mãe. Fomos para o quarto. Depois de finalmente conseguir acomodar minha mãe, enviei uma mensagem para meu pai. Antes que eu pudesse relaxar, meu telefone tocou novamente. Olhei. Ainda era Liu Huiyan ligando. Minha testa se franziu ainda mais. Já nos divorciamos. Ela também formou uma nova família. O que ela quer ligando para mim o tempo todo? Eu nem atendi o telefone. Mas a partir desse dia, Liu Huiyan parecia estar em pé de guerra comigo, ligando todos os dias. Eu não aguentava mais e a bloqueei. Neste momento, toda a minha atenção estava em cuidar da minha mãe. O médico disse que a pneumonia da minha mãe era grave, e eu não me atrevi a negligenciar nem um pouco. Eu ficava de olho na infusão durante o dia e só conseguia cochilar na cama auxiliar à noite. Assim, cuidei da minha mãe no hospital por alguns dias. Meu pai me forçou a voltar para casa para descansar. Voltei para casa exausto e planejei tomar um banho. Dormir um pouco e depois fazer algo que minha mãe gostasse para levar para ela. Quem diria que assim que entrasse em casa, ouvi uma voz familiar. Vovó? Eu estava muito ocupado com o trabalho antes. Não tive a chance de vir vê-la. Ouvi Giboda dizer que a senhora gosta dos bolos desta loja. Comprei um de cada sabor. Qual sabor a senhora mais gosta? Da próxima vez comprarei mais. A avó ficou muito feliz. Ela disse: bom, minha querida. Giboda se casou com você, é realmente a sorte dele. A senhora gosta de tudo que você compra. É bom saber, respondi eu, com o rosto sombrio enquanto entrava no hall de entrada. Vi Liu Huiyan e minha avó sentadas no sofá. Minha avó estava segurando a mão dela, conversando suavemente. Ninguém em casa ainda sabia que eu e Liu Huiyan já tínhamos nos divorciado, desde o dia em que voltei. Eu estava ocupado cuidando da minha mãe no hospital e nunca tive a chance de contar. Além disso, a saúde da minha avó não estava boa. Toda a família não ousou contar a ela sobre o divórcio. Olhei para minha avó, que estava feliz, e meu coração se sentiu complexo. Na época, meu pai não concordava com meu relacionamento com Liu Huiyan. Fui eu que a importunei o dia todo. Pedi a ela para interceder, e até roubei o registro familiar para poder me casar com Liu Huiyan. Se a minha avó soubesse que nos divorciamos, ela sentir-se-ia muito culpada, por isso pensei em encontrar o momento certo para fazer aceitar lentamente. Quem diria que Liu Huiyan aproveitaria a oportunidade? Ao ver-me voltar, os olhos de Liu Huiyan brilharam e ela chamou Giboda. Eu ignorei-a completamente. A minha avó então disse: os jovens casais têm um bom relacionamento. Separados há apenas alguns dias e já sentem saudades. Giboda, olha só. Huiyan sente a sua falta. Ela veio vê-lo de tão longe. Eu engoli em seco. Falando nisso, a avó a esta hora não costuma dormir a sesta? Já é tarde, vá descansar. Sim. Eu sei. A minha avó sorriu enigmaticamente e disse em voz baixa: vocês os dois pombinhos precisam de um pouco de espaço privado. A avó vai para o quarto agora. Não vos vou incomodar.
Ela riu-se novamente e deu uma palmada na mão de Liu Huyan, e depois virou-se para voltar para o quarto. Assim que a avó saiu, avancei imediatamente, agarrei a mão de Liu Huyan e arrastei-a para fora. Liu Huyan foi arrastada, soltou a minha mão e cobriu o braço, queixando-se magoada. Tu machucaste-me. Eu olhei para ela impassível. Por que é que vieste? Ela perguntou, que boda. O teu aniversário é daqui a uns dias. Vim para passar o teu aniversário contigo. Liu Huyan ergueu a cabeça, olhando para mim com os olhos brilhantes. Ela disse, eu também comprei um presente. Queres saber o que é? Ao ouvir isto, não pude deixar de rir friamente. Estivemos juntos tantos anos. Sempre que era o meu aniversário, ela esquecia-se completamente por vários motivos. Eu não deixei de a avisar, mas ela chamou-me mesquinho, dizendo que os homens não devem ser mesquinhos. Agora que nos separamos, ela corre para passar o meu aniversário comigo. Eu disse, Liu Huyan, não achas que és ridícula? Eu disse sem piedade. Já nos divorciamos há muito tempo, e agora tens uma nova família. Por favor, reconhece a tua posição. Não voltes a importunar-me. E também a minha avó ainda não sabe que nos divorciamos. Ela é idosa, não quero magoá-la. Espero que te comportes bem. Assim que terminei de falar, virei-me e entrei em casa, fechando a porta com um estrondo. Que boda! Liu Huyan correu para a porta a chorar em desespero. No meu coração, tu serás sempre o meu marido. Isso nunca vai mudar. A porta fechou-se firmemente, abafando a voz de Liu Huyan. Fiquei perto da porta por um longo tempo. Só quando não se ouviu mais nada lá fora é que entrei em casa com tranquilidade. Nos dias seguintes, eu continuei a ir e vir entre a casa e o hospital. A aparição de Bi Yuntao quebrou completamente este impasse. A voz da minha avó ao telefone tremia. Ela disse, Giboda, diga à sua avó. Você e Huyan realmente se divorciaram? Ouviam-se ocasionalmente os gritos de Bi Yuntao ao fundo. Bi Yuntao disse, pergunte a ela mesma. Vocês não se divorciaram há muito tempo? Minha avó me perguntou, Giboda, diga rapidamente à sua avó. Meu coração deu um salto. Eu disse apressadamente, vovó, não escute as bobagens dos outros. Espere eu voltar. Dito isso, eu desliguei o telefone imediatamente e corri para fora. Enquanto corria, liguei para o meu pai. Eu disse, pai, Bi Yuntao foi para casa. Agora só a vovó está em casa. Por favor, volte rapidamente. Dizendo isso, desci as escadas o mais rápido que pude e dirigi para casa. Quando cheguei à porta de casa, estava ofegante e minhas mãos tremiam violentamente. Com muito custo, inseri a chave na fechadura e abri a porta. Lá dentro, ouvi os gritos furiosos de Bi Yuntao. Ela gritou, Giboda da sua família é um desavergonhado. Mesmo divorciado, ele ainda se agarra a Liu Huyan, forçando-a a me abandonar com o filho. Que má educação! Não sei que tipo de pessoas são vocês. Como podem ter um filho assim? Ele não consegue viver sem mulheres? Ele tem que se agarrar a Huyan. Com o estrondo, empurrei a porta. No entanto, o que vi não foi Huyan, mas a figura da minha avó, segurando o peito e caindo no chão. Vovó! Senti como se minha cabeça tivesse explodido, como se o sangue tivesse subido instantaneamente para o meu cérebro. Corri freneticamente. Com um baque, ajoelhei-me no chão e abracei minha avó com força. Vovó! Vovó, acorde! Os olhos da minha avó estavam bem fechados. Ela segurava o peito, seu rosto cheio de dor. Bi Yuntao, forte. Deu um passo para trás e disse apressadamente, isso não tem nada a ver comigo. Eu não a toquei. Neste momento meu pai também chegou. Vendo minha avó caída no chão, seu rosto mudou drasticamente. Ele gritou. Rápido, leve sua avó para o hospital. Peguei-a com cuidado. Levantei minha avó nos braços, ignorando Bi Yuntao, fui apressadamente para o hospital com meu pai. No caminho, minhas mãos tremiam violentamente. Com muito custo, consegui ligar para a recepção do hospital. Estamos indo para o hospital mais próximo. Uma enfermeira já estava esperando na porta com uma maca. Segui a maca para dentro, as lágrimas não paravam de cair. Sem fôlego eu disse, avó, olhe para mim. A avó manteve os olhos firmemente fechados. O rosto estava roxeado, sem qualquer reação, até que a maca foi empurrada para a sala de emergência. Meu pai e eu fomos barrados na porta. A luz vermelha da sala de emergência acendeu, minhas pernas enfraqueceram. Quase caí no chão. Meu pai apressadamente me segurou e me consolou dizendo, filho, não entre em pânico. Vamos esperar o pior. Minhas pernas tremiam sem parar. Apoiei-me na parede e sentei-me em uma cadeira virando-me para meu pai.
Meus olhos estavam cheios de medo e preocupação. Eu perguntei: pai, a vovó vai ficar bem, certo? Não vai, com certeza não vai. Meu pai disse isso, mas... Seu rosto estava cheio de pesar. Nós dois olhamos fixamente para a porta fechada da sala de emergência, sem ousar piscar. Não sei quanto tempo se passou, a luz da sala de emergência finalmente se apagou. Nós dois nos levantamos ao mesmo tempo. Aproximei-me ansiosamente. Assim que a porta se abriu, o médico saiu primeiro. Vendo-nos, o médico mostrou um olhar de pesar em seu rosto e disse: o paciente não pôde ser resgatado. Faleceu em 17 de fevereiro, às 14h28. Nós fizemos o nosso melhor. Por favor, familiares, aceitem minhas condolências. Ao ouvir as palavras do médico, meu cérebro ficou instantaneamente em branco. A vovó morreu. Minha boca ainda se movia, dizendo algo, mas eu não ouvi nada. Só um pensamento em minha mente: eu sou o culpado pela morte da vovó. Nesse momento, a voz de Liu Huyan veio de longe. Eu me virei em confusão. Vi Liu Huyan correndo apressadamente em saltos altos. O som de seus passos altos ecoou distintamente neste corredor silencioso. Ela disse: a vovó está bem? Desculpe, eu não sabia que Bi Yuntao a encontraria aqui, nem que ela iria atrás da vovó. Você acredita em mim? Eu realmente não sabia que as coisas chegariam a isso. Enquanto falava, ela estendeu a mão para pegar a minha. Ela disse: vou esperar com você pela vovó. Não se preocupe, a vovó tem sorte e um destino favorável. Ela certamente ficará bem. Antes que a mão dela me tocasse, eu a afastei bruscamente. Liu Huyan ficou parada, sem tempo de reagir, quando viu o ódio infinito jorrando dos meus olhos. Em seguida, um tapa alto e claro dela atingiu implacavelmente seu rosto. Liu Huyan, saia daqui. Saia. Pensei comigo mesmo. Liu Huyan recuou 2 passos com o tapa, completamente atordoada. Demorou um pouco para ela se recuperar, os 5 dedos ainda cobrindo o rosto, olhando ao redor. Percebeu que os pacientes e familiares que passavam olhavam curiosos, direcionando seus olhares para nós. Liu Huyan estava envergonhada e irritada, com o rosto ardendo, e gritou comigo com raiva: você não pode ser irracional? Eu disse que não foi de propósito. Por que está descontando em mim? Liu Huyan, meu pai, suportando a dor, deu um passo à frente e disse: você deveria ir embora primeiro. Eu não vou. Liu Huyan insistiu teimosamente. Com o rosto corado, viu-me e depois viu meu pai. Como se tivesse acabado de entender algo, disse ao meu pai com raiva: eu entendi. Foi você quem está a atiçar a relação entre mim e Giboda, não é? Você nunca concordou que ficássemos juntos, e agora que temos um mal-entendido, você quer aproveitar a oportunidade para fazer Giboda me deixar. Sei que você não me aprova, mas Giboda já me casou. Não diga mais coisas ruins sobre mim para ele. Se vivermos bem, você também pode ficar despreocupado, não é? Dizendo isso, ele virou-se para a porta da sala de cirurgia e disse: acho que a vovó também está a fingir. A porta está aberta, não me enganam assim. Liu Huyan, não aguento mais, interrompeu-o. Levantei a cabeça, os olhos vermelhos de assustar. Eu disse: Liu Huyan, a vovó morreu. Assim que essas palavras saíram, Liu Huyan ficou completamente atordoada, olhou para mim incrédula e perguntou gaguejando. Eu a encarei friamente. Foi você quem traiu este sentimento primeiro. Agora você tem um marido e um filho. Por que você ainda está a me assediar? O olhar de Liu Huyan encontrou os meus olhos cheios de veias vermelhas injetadas de sangue, e por um momento, ela não conseguiu dizer uma palavra. Olhei para Liu Huyan, cheia de arrependimento. Se eu não tivesse insistido em ficar com Liu Huyan naquela época, a vovó não a teria conhecido. Se eu tivesse ouvido, não tão teimoso, a vovó talvez não tivesse morrido. A vovó foi morta por Liu Huyan e Bi Yuntao. Mas eu também sou um cúmplice indireto, não sou? Apertei as minhas mãos com força, as unhas já cravadas nas palmas das mãos. Eu o transformei em um dedo. Minha boca tremia sem parar, mas eu não conseguia abrir a boca. Meu pai engasgou. Senhorita Liu, temos que lidar com o funeral. É melhor você ir. Você não matou Bohen, mas afinal Bohen morreu por sua causa. Não queremos ver você agora. Liu Huyan respirava ofegantemente, olhando para mim. Lentamente os olhos também se encheram de lágrimas. Depois de muito tempo ele finalmente se virou e saiu. Olhei para Liu Huyan sair. A força que eu estava segurando finalmente cedeu. Sentei-me pesadamente na cadeira. Abracei minha cabeça e chorei alto. A notícia da morte da vovó. Ela ficou tonta. Se meu pai não estivesse ao lado dela, ela teria desmaiado.
Toda a minha vida comum, eu me ajoelhei diante da minha mãe e disse, sinto muito, mãe. Foi tudo culpa minha por ter sido cego e não ter ouvido vocês, insistindo em Liu Huiyan. Vovó morreu por minha causa. As lágrimas da minha mãe caíam incessantemente enquanto ela olhava para mim, ajoelhado diante dela. Uma dor profunda passou por seu rosto. Ela estendeu a mão e me ajudou a levantar. Ela disse, isso não é culpa sua. Afinal, ninguém sabe o futuro. Só podemos culpar aquele bastardo que irritou vovó. Não podemos deixá-la escapar. Eu quero vingança. Mãe, não se preocupe. Eu definitivamente não vou deixá-la escapar. Eu definitivamente não vou deixá-la escapar. Depois de mandar minha mãe para casa, comecei a cuidar dos assuntos funerários de vovó. O corpo ficou no necrotério por 3 dias e depois o funeral foi realizado. No dia do funeral, muitas pessoas vieram. Eu vagamente pensei ter visto a figura de Liu Huiyan. Mas num piscar de olhos, ela desapareceu. Não me importei. Após o funeral de vovó, fui à delegacia e fiz um boletim de ocorrência. Eu disse, oficial, Liu Huiyan é insistente e já causou sérios problemas à minha vida. E o marido dela, sem discernir o certo do errado, insultou um idoso, causando a morte dela. Nesse caso, posso registrar uma ocorrência, certo? O policial viu meu semblante sombrio e disse imediatamente, claro. Se a causa da morte for outra pessoa, é um caso criminal e pode ser registrado. Vamos chamar o suspeito para a delegacia agora. Liu Huiyan e Bi Yuntao ainda não haviam retornado a Jingxi, mas ambos estavam escondidos. Os policiais não conseguiram encontrá-los imediatamente, então me pediram para esperar por notícias. Somente na tarde seguinte, os policiais me chamaram. Quando cheguei à delegacia, Bi Yuntao e Liu Huiyan já estavam lá. Ao me ver, o rosto de Bi Yuntao mudou e ele começou a me gritar. Giboda, você ainda se atreve a ligar para a polícia? Bi Yuntao disse. Aquela velha morreu de doença. Eu apenas disse algumas verdades. O que isso tem a ver comigo? Bi Yuntao negou veementemente. Felizmente havia monitoramento. Ao fazer o boletim de ocorrência, eu já havia trazido as gravações de vigilância. A polícia reproduziu a gravação, e a voz de Bi Yuntao soou claramente. Ele disse, vocês não educaram bem ele. Pessoas como vocês. Como ainda se atrevem a viver? Com cada palavrão de Bi Yuntao, as sobrancelhas do policial franziam um pouco mais. Até o fim da gravação, o rosto de Bi Yuntao estava vermelho e verde. Ele ainda tentava refutar descaradamente. Ele disse, invadir ilegalmente a residência de outra pessoa já constitui crime. Além disso, você estimulou outra pessoa com palavras e atos, levando à morte, também é uma violação da lei. O resultado específico do julgamento ainda precisa aguardar a decisão do tribunal. Bi Yuntao ficou momentaneamente como um berinjela murcha na dupla, sentando-se frustrado na cadeira. O policial olhou para Liu Huiyan. Ele disse, quanto à senhorita Liu, antes que ele terminasse de falar. Foi interrompido por uma voz extremamente alta. Espere um pouco. Eu me virei junto com o policial. Vi a mãe de Liu entrando correndo. A mãe de Liu veio andando furiosamente. Assim que ela me viu pela primeira vez, ela ergueu a mão para me bater. Fui maltratado por ela por tantos anos. Como eu poderia não estar preparado? No momento em que ela estendeu a mão, eu a agarrei primeiro, segurando seu pulso. Empurrei-a para longe. A mãe de Liu tropeçou para trás após ser empurrada, torcendo o tornozelo com um estalo. Ela gritou de dor e exclamou, Bi Yuntao. Seu filho desrespeitoso. Você se atreve a bater em um idoso? Eu dei uma risada fria e disse. Quem você pensa que é para ser um idoso? Ela disse, eu sou sua sogra. Eu respondi, você agora é a sogra de Bi Yuntao. A mãe de Liu rangeu os dentes e apontou o dedo para mim, desejando furar meus olhos. O policial a deteve. Pare de gritar. O policial bateu com força os documentos em suas mãos na mesa e disse. Vocês acham que isto é uma feira? Por que estão discutindo? Depois de dizer isso, ele se virou novamente para Liu Huiyan. Com um tom de escárnio, o policial disse, Senhorita Liu, de acordo com os registros, você acabou de se divorciar do Sr. Ji e se casou com o Sr. Bi Yuntao? Se for esse o caso, por que você continua a assediar seu ex-marido? Isso deixou Liu Huiyan sem palavras. Ela não ousou dizer que o divórcio era falso e ficou muda de repente. E os outros motivos não eram convincentes. O policial pensou que ela estava comendo de um pote enquanto olhava para o outro, e a ridicularizou internamente. O policial disse, Senhorita Liu, já que você e o Sr. Ji não têm mais um casamento de fato,
Então seu ato de invasão ilegal de propriedade alheia é consumado e você precisará ser detida. A expressão da mãe de Liu mudou. Ela disse: o quê? Detida? Impossível. O policial olhou friamente. Isto é uma delegacia de polícia. Não é um lugar onde você pode tomar decisões. As provas testemunhais e materiais são conclusivas, comprovando que sua filha e o Sr. Byung-won invadiram ilegalmente a residência alheia. Além disso, o Sr. Byung-won causou a morte de alguém ao agredi-la, e ele deve ser detido administrativamente aguardando julgamento. A mãe de Liu perguntou retoricamente: o que quer dizer com causar a morte de alguém, e mesmo que tenha provocado aquela velha senhora? Não foi intencional. Foi apenas um acidente. Ela só falava em defesa de Byung-won. Ouvindo isso, eu ri friamente em meu coração. Não é à toa que ela sempre gostou dele como genro. Se fosse eu agora, a mãe de Liu provavelmente me jogaria na prisão imediatamente. Byung-won, ao ouvir alguém falando por ela, imediatamente ficou energizado como se tivesse levado um choque. Ela recuperou-se e disse: sim, eu não sabia que ela desmaiaria de repente. Talvez ela já estivesse doente. Eu sou inocente. Liu Huyan permaneceu em silêncio ao lado. Ela parecia ter tido a alma arrancada, apenas olhando calmamente para Byung-tong e sua mãe histéricas. Minha avó morreu na frente de Byung-tong. Este é um fato imutável. Mesmo que ela fosse mais rápida, seria inútil. A polícia explicou-lhes no início. Mas depois eles ficaram com preguiça e mandaram pessoas prenderem Byung-tong e Liu Huyan. A mãe de Liu tentou parar a polícia. Mas ela foi contida. Policial Zhou, não venha perturbar nosso trabalho. Só podemos prendê-lo por obstrução. Dito isso, a mãe de Liu imediatamente se comportou. A mãe de Liu ainda virou-se para mim relutantemente, seus olhos querendo me matar 1000 vezes, mas eu a ignorei completamente. Este é o delegacia. Se a mãe de Liu realmente ousasse fazer algo extremo, seria bom para ela ir para a prisão com seu genro favorito. Senhor Ji, quando o resultado do julgamento for divulgado, notificaremos o senhor. Ouvindo as palavras do policial, fiquei satisfeito e saí. Como a situação de Liu Huyan não era grave. Ela não se qualificou para a sentença, então foi libertada após meio mês de detenção. No entanto, Byung-tong ainda teria que enfrentar o julgamento. No dia anterior ao julgamento, fui à delegacia ver Byung-tong. Ela estava fedendo porque não lavava o cabelo e o corpo há dias. Agora ela parecia maltrapilha. Mas ela não queria perder a face na minha frente. Ela levantou o queixo e fingiu ser altiva. Ela disse: não pense que me prender aqui agora significa que você ganhou. Huyan só ama a mim. Byung-tong disse com escárnio: e você não é apenas um perdedor para mim? Você pagou em vão por tantos anos, mas ainda não conseguiu o coração dele. Mas eu não estava tão zangado quanto ele pensava. Em vez disso, ele o expôs calmamente. Eu disse: Liu Huyan deixou a delegacia há vários dias. Ela veio te ver? A expressão dele instantaneamente ficou feia. E ele de repente pareceu perder sua arrogância. Ele disse em voz baixa: e daí se ela veio ou não? Eu ainda sou o marido legal dela. Eu perguntei: e o seu filho? Você tem certeza que Liu Huyan pode cuidar dele? Ao mencionar o filho, Byung-tong finalmente perdeu a calma. Ele agarrou as grades com força. Ele perguntou ansiosamente: o que aconteceu com o bebê? O que você quer dizer com isso? Eu o olhei fixamente. Neste momento, Byung-tong parecia um cachorro enforcado. De repente senti que era ridículo ter perdido para tal pessoa. De fato, não é que eu seja ruim. Mas Liu Huyan não tem bom gosto. Ele perguntou impacientemente: diga logo. Byung-tong estava tão ansioso que ele estava se contorcendo. Ele estava doente há vários dias sem que ele percebesse. Quando foi levado para o hospital, já era tarde demais. Ele ainda está em coma. Byung-tong estava cheio de descrença. Não pode ser. Como pode ser? Minha sogra ama muito o bebê. Ela não o abandonaria. Eu assenti de fato, ela está aqui. Claro que ela não abandonaria o filho, mas agora ela mesma não tem condições. Eu também soube pelo advogado. Talvez seja o castigo por ter fingido doença antes, fazendo com que eu me divorciasse de Liu Huyan. A mãe dela, desde que Liu Huyan foi rejeitada e teve que ficar. Não consegue mais se levantar. Já nem consegue descer da cama, agora está deitada no hospital, doente. Nem tem quem cuide dela. Byung-tong, ao ouvir essas coisas, ficou desolado. Pareceu ter envelhecido 10 anos instantaneamente. No dia seguinte, o veredito do julgamento saiu. Por ter invadido ilegalmente a residência de outra pessoa, e por saber que seu ato poderia ter estimulado a outra pessoa a ponto de morrer,
Mas devido à negligência ou excesso de confiança, não tomou as precauções necessárias, resultando na morte de outra pessoa. Foi considerado culpado de homicídio culposo e condenado a 7 anos de prisão. As provas testemunhais e materiais são completas. Bieuntal não apelou. Ele passará os melhores anos de sua vida na prisão. Quando sair, também terá uma marca indelével. Considero isso vingança pela minha avó. Após esse incidente, minha vida voltou a uma calma temporária. Mas, inesperadamente, um mês depois, Liu Huiyan veio me procurar novamente. Nessa época, eu já estava empreendendo. Com o capital que recebi da venda da casa, criei minha própria empresa de tecnologia. Essa empresa de tecnologia, com modelos de animação 3D. É uma tecnologia rara de se ver nesta pequena cidade. No início eu trabalhava sozinho, extremamente ocupado. Tinha que ir atrás de clientes, contratar pessoal e fazer o design. Na maioria das vezes eu comia e dormia na empresa, sem tempo de voltar para casa. Nas poucas vezes que Liu Huiyan veio, ela voltou de mãos vazias. Depois contratei mais pessoas. Liu Huiyan, de alguma forma, descobriu o endereço da minha empresa e veio me procurar. Infelizmente o sistema de segurança do prédio é muito bom. Sem o crachá, ela nem consegue entrar. Liu Huiyan só pode esperar do lado de fora. Um dia ela traz comida, no outro traz flores. Todos os dias ela vem com todo tipo de coisa. A comida é preparada por ela mesma. Ela fica na porta, implorando a recepcionista, pedindo que ela ajude a entregar. Ela diz: eu posso não entrar. Apenas entregue esta refeição ao seu chefe. Por favor, você pode? A recepcionista, que já estava a par de tudo, imediatamente balançou a cabeça e recusou. A recepcionista respondeu: desculpe. Eu não tenho autoridade para receber objetos de pessoas de fora livremente. Liu Huiyan disse: é comida que eu mesma fiz. Não está suja. Liu Huiyan abriu cuidadosamente a caixa de comida para mostrar a ela. Dentro havia carne de porco refogada que já estava grudada e berinjela cozida. Provavelmente ela estava muito apressada no caminho, então tudo virou ao sair do recipiente. Liu Huiyan, constrangida, limpou com a manga. Então empurrou a caixa de comida de volta para a recepcionista. Ela disse: você pode apenas mostrar a ela, mesmo que seja só para dar uma olhada. Se ela quiser comer, come, se não quiser, jogue fora. A recepcionista, a jovem, acabou de sair da faculdade. Vendo a cara de coitada dela, não tive coragem de recusar a marmita. Aproveitei o horário de almoço e a trouxe para o andar de cima. Eu tinha acabado de sair de uma reunião. Quando a vi na mesa, uma caixa de almoço rosa, franzi a testa e perguntei: quem enviou isso? Foi a recepcionista. A secretária veio e perguntou: como? Não foi o senhor que pediu o delivery? Eu balancei a cabeça. Reuni a manhã inteira e não tive tempo para pedir comida. A secretária, vendo isso, foi até lá com uma expressão confusa. Abriu a caixa de almoço e ficou um pouco sem palavras ao ver a comida. Ela reclamou: isso é feito pela Nai? Tão sem apetite. Eu fiquei em silêncio de repente. Meio atordoado, eu disse: chame a recepcionista. A secretária, vendo minha expressão, calou-se e foi chamá-la. A recepcionista veio tremendo. Ao ver minha expressão, antes que eu pudesse falar, ela já parecia que ia chorar. Ela disse: desculpe, Jizu. Eu também vi que aquela moça era muito coitada e ela ficou me pedindo, então eu... A secretária entendeu tudo agora. Ela pensou que uma mulher estava rondando o prédio nos últimos dias. Os colegas da empresa viram e estavam adivinhando quem era. Todos estavam dizendo que tinha algo a ver com você, Jizu. Parece que é verdade. A secretária ficou um pouco confusa, mas ainda perguntou seriamente: Jizu, quer chamar a segurança para expulsá-la? Eu bati com os dedos na mesa e disse balançando a cabeça: não se preocupe com ela. Dizendo isso, eu olhei para a recepcionista e instruí: se você cometer esse erro novamente, não volte mais. Ela respondeu: sim. A recepcionista suspirou aliviada e saiu correndo. A secretária olhou para o meu perfil frio. Sua boca se abriu como se quisesse dizer algo, mas não disse nada. Fui eu quem falou primeiro. Eu disse: pergunte o que quiser. A secretária, reunindo coragem, perguntou: chefe, ela é sua ex-namorada? Ela parece bem dedicada. Eu respondi: ela não é dedicada. Eu disse calmamente. Ela apenas percebeu que com a minha presença, a vida dela só melhoraria. A secretária perguntou confusa: então você ainda pretende reatar com ela? Eu balancei a cabeça e fui para o peitoril da janela, olhando a figura que rondava lá embaixo. Eu disse palavra por palavra: um carinho tardio é pior que a grama.
Dizendo isso, peguei a caixa de almoço na mesa e joguei no lixo. Liu Huiyan não desistiu por causa disso. Vendo que mandar comida não funcionava, ela começou a mandar flores. Ela comprou um monte de flores. Na porta formou um 520, eu te amo, atraindo muitas pessoas para me observar. Lá em cima as pessoas tiravam fotos, ouvi Liu Huiyan gritando lá de baixo, eu sabia que você ainda me perseguiria. Flores por todo lado, um mar de flores, um campo de absurdos. Ele estava no meio das flores. Com um sorriso tão bonito quanto uma flor, ele me olhava, ainda segurando um buquê de flores, e caminhou em minha direção passo a passo. Ele disse, Gibode, eu gosto de você. Você quer ficar comigo? Não importa se você não quiser desta vez. Da próxima vez eu, Liu Huiyan, com certeza conseguirei te conquistar. Antes, todos na turma diziam que ela era a flor mais cobiçada da escola, difícil de conquistar, mas naquele momento, olhando para o rosto sorridente e radiante da jovem à minha frente, meu coração se comoveu, mas foi por causa dessa breve emoção que paguei com tudo e acabei perdendo tudo. O coração dela se comoveu muito rápido. Sentimentos fervorosos acabaram queimando apenas a mim. Liu Huiyan veio por mais de meio mês. Todos os dias ela saía cedo e voltava tarde, tentando de várias maneiras, mas nunca me esperou em frente à empresa. Ela não sabia que a pessoa que ela esperava tão ansiosamente estava dentro daquele BMW que passava por ela todos os dias. Depois, Liu Huiyan parou de vir. Eu também disse ao meu advogado para não mais investigar as notícias sobre Liu Huiyan. Parece que Liu Huiyan, essa pessoa, desapareceu completamente da minha vida. Meio ano depois, finalmente tive sucesso em meu empreendimento. Com meu negócio prosperando, voltei a Pequim para participar do casamento do meu amigo Shen Zé. Quando Shen Zé me viu, seus olhos brilharam e ele veio apressadamente. Ele me abraçou forte. Irmão, você finalmente voltou. Ele me soltou. Ele me deu um tapinha nas costas e perguntou, Gibode, você está entrando na segunda primavera da sua vida? Por que você ficou tão bonito? Eu sorri e respondi, pare de brincar, hoje você é um noivo. Quem é mais bonito do que você? Ele disse, não estou brincando, olhe você mesmo. Shen Zé apontou para o espelho em frente e disse, eu estava preocupado que o divórcio te afetasse, mas não esperava que o divórcio te desse um novo começo. Segui a direção do seu dedo e olhei para mim mesmo no espelho. Eu estava vestindo um terno impecável, com o cabelo penteado para trás, confiante e radiante, como eu sonhava ser quando crescesse. Eu deveria ter tido essa vida há muito tempo, mas infelizmente, no meu momento mais vulnerável no amor, encontrei Liu Huiyan. Achei que tinha encontrado o amor da minha vida. Por ela, abandonei meus pais, abandonei meu trabalho e passei dias e noites girando em torno dela. Não esperava que não só perdesse o amor no final, mas também me tornasse deprimido. Felizmente, eu me arrependi a tempo e ainda não é tarde demais. Enchi o peito de orgulho e dei um tapinha no ombro de Shen Zé dizendo, ok, agora é a sua vez. Entrem logo e sentem-se na cadeira. Eu sorri para Shen Zé de pé no palco. Onde quer que eu olhasse, era a noiva dele. A noiva, ao som da marcha nupcial, caminhava lentamente para o palco. As luzes brilhavam sobre eles e ouvi o juramento deles. Você aceita casar com ela? Eu aceito. Você aceita casar com ela? Eu aceito. Uma figura sentou-se ao meu lado. Virei-me e vi que era Liu Huiyan. Shen Zé, é claro, não a convidou. Ela veio sem ser convidada. Eu a olhei friamente. Liu Huiyan disse Giboda, não me olhe assim. Ela emagreceu muito desde a última vez, seu rosto estava afundado. Ela parecia pálida e sem brilho. Ela olhou para mim com lágrimas e arrependimento nos olhos. Ela não disse nada presunçoso como antes, mas me elogiou com muita sinceridade. Giboda, depois de me deixar, você ficou melhor. Eu não respondi, apenas me virei para olhar o palco. Liu Huiyan também não disse mais nada. Ela apenas sentou-se silenciosamente ao meu lado. Depois que o casamento terminou, Liu Huiyan tomou uma bebida. E então se virou para mim e perguntou, podemos conversar uma última vez? Eu recusei. Eu disse, não acho que tenhamos mais nada para conversar. Vi que muitas pessoas já tinham saído. E também me levantei para ir embora, mas Liu Huiyan, que não tinha falado muito, de repente segurou minha mão. Com um tom quase suplicante, ela disse novamente, é realmente a última vez. Havia lágrimas em seus olhos. Aqueles olhos que sempre me olhavam com um ar de arrogância, agora estavam pálidos e sem brilho, submersos por um momento. Eu ainda disse, venha comigo. Os olhos de Liu Huiyan se iluminaram.
Eu disse, vou primeiro cumprimentar Shenzé. Eu disse e caminhei em direção a Shenzé. Shenzé obviamente também viu Liu Huiyan e franziu a testa. Como ele veio? Eu não o convidei. Eu disse, eu sei. Só estou te avisando. Estou indo agora. Shenzé perguntou com os olhos arregalados. Você não vai tentar reacender as chamas com ele, vai? Eu te digo, eu serei a primeira a não concordar. Eu ri e disse, eu sou alguém que volta para a grama. Shenzé balançou a cabeça decisivamente. Então está resolvido. Eu só quero deixar as coisas claras para ele. Ok, se precisar de alguma coisa, chame seu irmão. Shenzé concordou prontamente. Eu dei um tapinha nas costas dele e olhei para a noiva que esperava por ele não muito longe. Eu o abençoei. Feliz casamento. Eu pensei. Não seja como eu. Vivam felizes. Depois de falar, virei-me e voltei para o lado de Liu Huiyan. Liu Huiyan ainda me esperava cheia de expectativas. Levei-o ao café em frente. Sentamo-nos perto da janela. Liu Huiyan até deu uma volta, o rosto cheio de angústia. Soltou uma risada autodepreciativa. Ele disse, foi aqui que me declarei a si. Eu, com o meu amor ardente. Mostrei-o sem reservas, e só então toquei o seu coração. Mas depois de ficarmos juntos, fui eu quem mais se esforçou. O coração de Liu Huiyan tremeu. Ele olhou para mim e perguntou. Gieboda, realmente não temos mais hipóteses? Eu sei que fui eu que errei. Não devia ter ouvido a minha mãe e enganado você com um divórcio falso, nem devia ter casado com Byung-tão. Ele apertou o copo de café com força. Ele olhou para mim com tristeza. Por favor, dê-me mais uma oportunidade pelo tempo que estivemos juntos. Os olhos de Liu Huiyan estavam fixos em mim, como naquele ano. Naquela época, ambos éramos jovens e ingênuos. Ele pensou que poderia amar o homem à sua frente para sempre. Mas mais tarde foi ele quem vacilou primeiro. O homem à sua frente era tão bom que ele pensou que mesmo que cometesse um pequeno erro, ele o perdoaria. Mas o que ele não esperava era que eu, agora, já tinha passado por muita coisa. E o meu estado de espírito já é completamente diferente. Olhei calmamente para ele e disse, não temos mais hipóteses. Algumas coisas, uma vez feitas, estão feitas, independentemente do motivo. É como este café. Até o dono mudou, o sabor do café também mudou. Não podemos voltar atrás. O rosto de Liu Huiyan ficou novamente pálido. Ele saiu arrasado e nunca mais apareceu à minha frente. Fiquei em Jingxi alguns dias. Passei algum tempo com Shenz e soube de algumas coisas que não sabia. A mãe de Liu Huiyan, após alguns dias no hospital, morreu. Do princípio ao fim, Liu Huiyan não apareceu. A polícia também a procurou, mas descobriu que ela tinha pedido demissão e não tinha residência fixa. Era impossível encontrá-la. O corpo da mãe dela, após a morte, não foi reclamado e foi diretamente enviado para o crematório pelo hospital. Por isso, só posso dizer que o mal tem a sua recompensa, porque ainda tinha negócios. Fiquei em Jingxi alguns dias e depois voltei ao trabalho. Num ano, abri mais 2 filiais. Durante este período, também comecei a aceitar encontros arranjados. Algumas eram tímidas e carinhosas, outras eram apaixonadas e ousadas. Todas as raparigas com quem me encontrava eram boas. Depois de deixar Liu Huiyan, descobri que havia tantas raparigas boas no mundo. No meu aniversário, um ano depois, estava a voltar para casa depois de um encontro, quando recebi uma chamada de um número desconhecido. Quando atendi, não houve som, mas eu sabia quem estava do outro lado. Até que as 12 badaladas da meia-noite soaram. Do outro lado, uma voz suave disse, Feliz aniversário, ponto. Depois, desligou rapidamente o telefone. Depois disso, ele nunca mais me contactou. Um dia, enquanto viajava a negócios para Jing City, encontrei Shenzé para um jantar. Shenzé perguntou cautelosamente, Gieboda, você ainda tem sentimentos pela sua ex-esposa? Fiquei pasmo por um momento e depois ri. Por quê? Você quer ser o mensageiro de alguém? Nos últimos anos, meus negócios prosperaram. Embora tenham havido muitos casamenteiros, meu relacionamento amoroso não progrediu, o que deixou seus cabelos brancos de preocupação. Eles pensaram que eu estava desiludido com Liu Huiyan, então sempre pediram a Shenzé para me sondar. Mas desta vez, não foram meus pais que o pediram. Shenzé, sem preâmbulos e com uma voz embaraçada, perguntou-me. Primeiro diga, você ainda tem sentimentos por ela? Eu balancei a cabeça rindo e disse. Não, desde o dia em que ela se casou com outro, não tenho mais. Shenzé bateu no peito aliviado e disse. Isso é bom. Assim posso falar sobre aquele assunto com você sem preocupações. De repente, fiquei curioso.
O que pode fazer o sempre despreocupado Shenze ficar tão misterioso? Eu perguntei. O que é? Shenze se aproximou e disse, Liu Huiyan morreu. Fiquei atônito e perguntei, então finalmente me senti aliviado. Ela disse, ei, ouvi dizer que ela já estava doente quando participou do meu casamento. Ela fugiu do hospital naquele dia só para ir. Depois do casamento, ela voltou para continuar o tratamento. Tem um amigo no hospital. Ele me disse que no início ela tinha dinheiro para o tratamento. Depois provavelmente ficou sem dinheiro. Ela não pediu emprestado, apenas comprou alguns remédios e recebeu alta. No seu aniversário, ela não aguentou mais e morreu. A mãe dela já não estava viva e os parentes não se importavam com elas. Mas ela havia contatado uma funerária antecipadamente. Deu algum dinheiro e a cremou. Aquela ligação. Foi a última ligação de Liu Huiyan antes de morrer. De repente senti um vazio. 7 anos de conhecerem. 4 anos de casamento. Mesmo que não nos amássemos mais, essa sensação não é diferente de perder um conhecido. Nosso amor e ódio desapareceram com a morte. Só espero não nos encontrarmos na próxima vida. Após saber da morte de Liu Huiyan, fui ao hospital. Perguntei sobre o paradeiro da criança. A criança já havia acordado. Liu Huiyan era responsável com a criança. Ela gastava sem controle quando estava comigo, então não tinha muito dinheiro. O dinheiro que sobrou foi todo usado para o tratamento da criança. Após a morte de Liu Huiyan, a criança ficou órfã e teve que ser enviada para um orfanato. Fui ao orfanato vê-la. Perguntei, tio, você conhece minha mãe? Quando minha mãe virá me buscar? Tão jovem, ela ainda não sabia. A mãe dela nunca virá. Abaixei-me e acariciei-lhe a cabeça, dizendo, o tio leva-te a conhecer o novo pai e a nova mãe, queres? É um dos meus parceiros. Um casal estrangeiro que não tem filhos, mas sempre desejou ter um. Depois de conhecerem a criança, ficaram muito satisfeitos e candidataram-se imediatamente à adoção no orfanato. O processo foi rápido. Ao assinar o contrato, fiz questão de os alertar para que adicionassem uma cláusula. Os contactos dos adotantes e a morada familiar têm de ser mantidos em segredo. O casal levou a criança para o estrangeiro. Mais tarde, vivendo no topo da cidade, olhando para a cidade que lhe trouxe alegria e dor, descobri que já não me lembrava de onde tinha ido com Liu Huiyan. Na minha memória conversávamos sobre tudo e dizíamos que iríamos dar a volta ao mundo juntos quando tivéssemos dinheiro. Mas no fim, apenas percorremos um canto da cidade. Percorre o resto do mundo sozinho. Debaixo do som da música, parecia haver uma figura familiar a passar, mas o vento lá no alto era muito forte. Estava a arder nos meus olhos, antes que pudesse ver claramente a figura lá embaixo. A minha secretária apareceu. Ela disse, lembra-te, está frio no telhado. Volte para dentro. Eu não a incomodaria. O senhor tem de cuidar da sua saúde, senão não poderemos comer a sua comida e não teremos motivação para trabalhar. Claro que estava a brincar. Fiz comida poucas vezes, apenas nas atividades de grupo da empresa, e recebi estes aplausos de todos os funcionários. Eu disse, você é tão bom a elogiar. Ser a minha secretária é uma perca de talento. Deveria estar no departamento de vendas. E repreendi-o 2 vezes e de repente lembrei-me. No passado, preparei uma mesa cheia de comida para Liu Huiyan, mas ele escolhia o que queria comer, dizendo que nada lhe agradava. Pensei que não cozinhava bem. Por isso comprei muitos livros de receitas e continuei a experimentar. Finalmente aprendi a cozinhar pratos ocidentais e chineses. Mesmo assim, Liu Huiyan nunca disse uma palavra de elogio. No máximo, ele dizia algo vago como está bom. Sorri. Disse a secretária, você sabe como fazer as pessoas felizes. Ninguém jamais elogiou a minha comida. A secretária respondeu imediatamente, é porque eles não sabem o que é gratidão. Lembra-te. A sua comida não é diferente da de um chefe famoso. Os meus olhos brilharam. Liu Huiyan. Está a ouvir isto no céu? É você que não sabe o que é gratidão. Anos depois, casei-me novamente. A minha noiva era aquela secretária. Ela era profissional, gentil e atenciosa. O mais importante é que ela sabia apreciar-me e ver o meu melhor lado. Após o casamento, a secretária engravidou rapidamente. Mesmo assim, não a deixei ficar em casa a ser dona de casa a tempo inteiro. Eu reconheci o seu valor. E quis progredir com ela, em vez de transformar a minha esposa numa ave engaiolada. Mais tarde, Bi Yuntal saiu da prisão, tendo cumprido 7 anos de pena. A primeira coisa que ela fez depois de sair foi me contatar através de terceiros, querendo me ver e conversar. Eu não a encontrei, apenas liguei para Bi Yuntal. Ela disse,
Não vou lhe dizer onde seu filho está. A dor que sinto pela perda da minha avó. Você terá que pagar 10 vezes mais. Farei com que você e seu filho nunca mais se vejam. Seu bastardo. Byung-tal rugiu. Vou te matar. Mas agora a raiva dele não me causa mais nenhum impacto. Afinal, agora sou alguém que Byung-tal não pode mais prender, eu disse calmamente. Se você não tem medo de ser enviado de volta para a prisão, pode vir, mas posso lhe dizer. Ele está bem, mas você nunca o verá. Quanto a Liu Huyan, ela morreu. Com isso desliguei o telefone. Minha esposa, que estava ao meu lado, não pôde deixar de dizer: Byung-tal não é um bom pai. Se ele o encontrar, a criança terá uma vida difícil novamente. Não importa quais ressentimentos adultos existam. Crianças são inocentes. Eu olhei para o horizonte e disse: quanto ao ódio, que ele termine em nossa geração. De agora em diante. Eu me despedi completamente do passado. Não é tarde demais, o vento está perfeito. Tudo está caminhando para um futuro melhor.